Bem-vindos ao Pode da Lou, segunda edição, e eu estou aqui com um advogado, palestrante, fundador e CEO do Grupo Todd, e também ele é sócio fundador e CEO da Puro World Club, um dos maiores distribuidores e importadores do Brasil. Seja bem-vindo, João Paulo Todd. Parabéns, né? Seu aniversário foi agora dia 12 de abril. Verdade, Lu, obrigado. E muito obrigado, uma honra estar aqui no seu podcast e espero poder contribuir e nos divertir bastante. Ai, que bom, ó. Fica à vontade, esse bate-papo vai ser muito interessante, muitos assuntos, viu? Espero. E, inclusive, né, ó, o João Paulo Todd tem 6 especializações, um mestrado, 2 doutorados, um pós-doutorado. Não é muita bagagem para um homem tão novo, Todd. Conta um pouco dessa história, né? Porque você acabou de completar 40 anos. Obrigado. Como é que foi esse início seu? Muito obrigado pelo novo, né? Mas, brincadeira à parte, a gente, como ser humano, a gente tem uma vida muito curta, né? Se a gente passa a entender e compreender o quão curta é essa nossa passagem, a gente entende, tem que entender que você tem que priorizar tudo na vida, né? E isso eu vi lá atrás, muito cedo, até por um pouco da parte da minha história. E eu optei que eu tinha que construir uma vida muito mais rápido. Então, eu abdiquei de várias coisas que os jovens não gostam de abdicar, entendem que vão ter a vida inteira para fazer, mas eu fiz. Então, eu sacrifiquei colegas, amigos, a permanência com família, a permanência com namoradas, justamente para poder priorizar o foco, a meta que eu tinha, que era estruturar minha vida financeiramente, minha vida profissionalmente, e no direito, especificamente. Se a gente não evoluir de forma acadêmica, não evoluir com conteúdo, com conhecimento, com a informação de qualidade, não tem para onde ir, você não vai para lugar nenhum, você não vai se destacar. E eu tinha uma meta, desde criança, eu tinha meta, até parece pouco material, mas por causa da minha realidade, era de conseguir, até os 30 anos, ter condições para me aposentar. E não precisar trabalhar. E eu consegui bater essa meta aos 26, né? Então, essa era a ideia. E sua mãe, né, a Graciela Todd, aliás, um beijo, viu? Te admiro muito. Foi uma grande incentivadora para você estudar o direito, porque logo de cara você escolheu o direito tributário. A palavra incentivadora, ela é bem romântica, eu acho que cabe bem para uma mãe. Na verdade, não. A minha mãe era uma mulher muito dura, que teve uma vida muito difícil com o falecimento do meu pai. E mesmo depois com o casamento posterior com meu padrasto, que, embora uma pessoa excepcionalíssima, sempre foi muito difícil. E a intenção dela era que a gente não passasse fome, não passasse dificuldade. E a visão dela é que o direito permitiria que eu fizesse concurso público. Ela mesma, como funcionária pública, tinha como visão a segurança jurídica, a segurança laboral, prestar um concurso. E aí a ideia dela é que se eu fizesse direito, eu teria essa segurança. Mas eu nunca quis direito, nunca escolhi pelo direito. Na verdade, eu não tinha nenhuma predileção pelo direito. Meu interesse principal era fazer arqueologia ou paleontologia. Mas eu devia isso a ela. Então, quando ela brigou, a gente teve uma briga muito séria, e ela falou, então você não precisa fazer mais nada, não quero saber mais nada, faz o que quiser da sua vida. Eu disse, vou fazer o curso de Direito, vou ser o melhor no curso de Direito e vou te entregar o meu canudo de Direito para que você possa sustentar no seu quadro para quem você quiser, mas eu não vou fazer Direito, eu não vou cumprir com a profissão de Direito. Só que eu tenho um problema muito grave que eu ganhei da minha mãe, eu recebi isso da minha mãe. Eu não sei fazer nada mais ou menos. Então a ideia, quando eu decidi realmente seguir, dar esse presente para ela, atender esse desejo dela, foi buscar não perder esse tempo da minha vida. Então, dizem que você faz bem feito aquilo que você, né, ama. Sim. E eu sempre corrijo as pessoas. Quem faz o que ama morre de fome. Né? Porque eu amo paleontologia, eu amo arqueologia, estudei, eu amo música, mas sou um péssimo musicista. Amo arte, mas sou um péssimo artista. Mas eu aprendi a amar, eu escolhi amar e com a paixão necessária dentro desse amor pelo direito. E passei então a ter resultados e, obviamente, quando você tem resultados positivos, você passa a amar ainda mais. E eu vi até numa entrevista, viu, Todd, que você deu uma virada até no seu escritório quando era ainda pequenininho, que foi uma pessoa que chegou sem agenda marcada, com uma pasta bem surrada, ele bem humilde, uma botina e um chapéu. E quando eu achei interessante essa história, porque às vezes exatamente a gente tem aquele preconceito, ou julga uma coisa, e quando vê ali tá a sua virada de chave, ou tá um novo, né? E foi isso que você... Como é que foi essa história? Você sabe que isso
essa história, ela inclusive me ensinou muito a mim mesmo, né? E até hoje, aqui as pessoas às vezes entram em contato com a minha assessoria e falam, eu queria conhecer o Todd, eu quero 5 minutos com o Todd. E eu recebo todo mundo aqui no escritório. Eu recebo. Quem quiser falar comigo, eu recebo. E as pessoas falam assim, meus sócios falam, você perde muito tempo com pessoas, né? E eu falo para eles, eu não perco tempo com elas, eu ganho muito com elas. Então, eu nunca saí de uma conversa com quem quer que seja que eu não tenha aprendido, ouvido, ou tido uma ideia que fosse aplicável em alguma coisa que eu estava trabalhando. Eu acredito muito que, quem acredita, né, mas eu acredito muito em Deus, na sinergia, no universo, né, e eu entendo que o que é nosso, no nosso fio da vida, ele estar conosco está por alguma razão. Então eu tenho que aprender, entender e aproveitar isso. E nessa situação específica, poxa, eu tinha acabado de vir eu tinha saído de um grande escritório que não tinha dado certo uma propositura de sociedade, e eu vim para Brasília, abri meu escritório em 30 dias, me Foi estruturei. Em que ano, você lembra? Isso foi meados de 2008. Abri o escritório numa sala de 13 metros quadrados, muito pequenininho, cabia basicamente a minha mesa no fundo da sala. Era bem simples, uma mesa, uma baia, que não era uma baia, eram aquelas baias que encostadas em parede, lá na entrada, perto da entradinha, com a recepção, que seria uma recepção, e na minha esquerda tinha uma salinha de reuniões, uma mesa redonda para 4 lugares, enfim, depois acabou crescendo, mudando, mas assim que eu comecei. E, aliás, o começo mesmo foi com um computador em cima das caixas do próprio computador, né, porque eu nem mesa tinha. Mas a ideia é que essa minha parceira lá na época, que era minha estagiária, barra secretária, barra faxineira, barra tudo, e uma pessoa fenomenal, um dia ela vira para mim, e isso é importante, eu passo o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, achava que ia bombar, ia ganhar muito dinheiro, ia ser um excelente advogado de sucesso. 9 meses depois, minhas economias tinham ido pulverizadas, pagando conta e sendo mergulhado em contas. E eu lembro, era 24 de dezembro, eu estava saindo do escritório por volta de umas 6 e pouco e parei numa semáforo, vi um rapaz cheio de bugigangas, né, pirulito, bala, saco de pipoca, doce. E eu lembro até do pirulito que girava, né, que tinha uma hélicezinha que girava com vento. Aí ele falou assim, doutor, me ajuda, compra alguma coisa e tal. Eu falei para ele, rapaz, são 6h30 da noite, você está fazendo aqui de 24 de dezembro, vai ficar com sua família e tal. E ele disse assim, doutor, eu preciso ter o que pagar para os filhos, né? Eu preciso pagar, eu preciso vender. Eu falei assim, quanto você tem de material? Ele falou, eu tenho aqui R$240. Eu tinha exatamente o que eu tinha, 240 e alguns centavos. Sim. Eu tinha R$240 na minha carteira. Né? Eu abri a carteira assim, eu pensei, eu tinha R$90 na conta e 240 na minha carteira em dinheiro, e eu falei, me dá tudo aí, eu vou comprar tudo. E dei o dinheiro para ele, ele chorou, ele ficou emocionado. Ele falou, botou onde tu? Eu falei, no porta-mala do carro. Eu abri o porta-mala, ele botou. Eu falei, vou passar num lugar e vou dar essas coisas para as crianças que eu vi. E aí eu fechei, dei para ele o dinheiro, ele saiu feliz da vida e eu fui embora. E acabei mudando meu percurso, fui para a L4. E na L4 tinha um monte de pessoas acampadinhas, assim, né, que tem final de ano em Brasília. Com muitas crianças, eu encostei, vi aquela galera toda, aquelas crianças. E aí eu distribuí para todas elas as balas, as coisinhas, né? A felicidade delas. Sim, você estava com tudo, né? E fui embora para casa. E pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar a minha conta, né? Porque eu tinha, em 10 dias depois, eu teria que pagar água, luz, a própria folha da moça que me ajudava. E foi um 24 de dezembro complicado. No dia seguinte, bem cedo, eu fui para o escritório, porque eu tinha que arrumar uma solução, né? Em casa não ia resolver nada. Eu fui para o escritório. E pensando, e era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Eu cheguei umas 9 horas, um pouco mais tarde, raramente faço isso, mas cheguei. Mas 11 horas, a minha parceira, que foi a minha secretária, que foi lá, ela virou para mim e falou assim, doutor Todd, tem uma pessoa na frente aí que diz que está procurando um advogado, queria saber se o senhor atendia. Eu falei, mas 25 de dezembro, né? A minha unidade ficava frente à Justiça Federal ali. E aí ela falou assim, eu falei, tá bom, eu vou ouvir. Ela falou, mas doutor, ele tá cheirando muito mal. Parece que é um cara que não toma banho, tal. Eu falei, mas como é que tá vestido? Ela falou, tá com a sandália assim, tal, roupa rasgada, suja, tá cheirando muito ruim, tal, tá com uma pasta enorme, cheia de papel. Aí eu falei, leva para a sala de reuniões e oferece uma água, café. Eu guardava os biscoitinhos, os chocolates. Falei, deve estar com fome, dá chocolate, dá para ele que eu já vou atender. Aí fiz minha oração e fui lá atender. Você faz minha oração de atender alguém, né? Para me proteger, blindar e tal. Sim. E eu fui falar com ele. Quando eu cheguei lá, a sala
que não era uma sala, era uma divisão de sala, o cheiro já estava muito forte mesmo. E aí eu cheguei e enjoei, né? Eu falei, nossa, mas tá bom, vai Deus. Aí eu sentei com ele, falei, o nome dele é senhor Reginaldo, né? Reginaldo, eu chamava de senhor, sou Reginaldo, então. Eu falei, o que foi? O que eu posso ajudar? Ele falou, doutor, eu tinha uma reunião com um advogado, mas ele não deu certo, ele me chutou, então já tem alguns dias que eu estou aqui em Brasília, mas não tenho nem mais dinheiro para ficar. Eu falei, você está onde? Ele falou, eu estou num hostel, Sim. Lá perto do negócio de avião, que era o aeródromo, né? É o aeródromo de Brasília, né? Não sei se ainda existe, mas... Eu falei, o que o senhor tem? Ele falou, não, eu sou o último filho vivo de uma pessoa que tinha... Meu pai tinha umas terrinhas, tal, mas eu acho que alguém está tentando tomar de mim, eu chegaram lá para me expulsar, falando que ele tinha vendido essa terra e tal. Eu falei assim, deixa eu ver sua terra. Deixa eu ver, o que é você tem de papel, documento? E aí ele me trouxe, quando ele tira assim debaixo dele assim, aquela mala, era uma mala marrom, toda aberta, assim, rasgada. Tinha tanto papel fincado assim, papel amarelado, papel tudo de sujo. Prova, né, que ele tinha, ele colocou. Que na cabeça dele tinha, né? Na cabeça dele tinha, né? É. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o tempo que eu vou perder e não vai dar em nada. Mas eu falei, bom, tá bom. Falei, deixa eu ver. Comecei a olhar e eu vi que tinha... Comecei a olhar ele na minha frente, comendo, ele mastigando, aquilo me incomodando, e o cheiro, e o enjoo. E eu falei uma coisa, faz o seguinte, eu vou ficar... O senhor confia em mim? Ele falou, doutor, o senhor não confia em senhor, né? Eu falei, então faz o seguinte, você vai deixar esse papel comigo aqui, essa documentação, porque eu não posso nem te dar um recibo, porque eu não sei nem o que tem aqui dentro. Eu preciso ver. E vou pedir que o senhor fique aqui. Eu tenho Aí ele falou, mas doutor, eu não tenho mais dinheiro para ficar em Brasília, porque eu não tenho como pagar. Eu falei, quanto é que você está? Eu pago 25. Dava mais ou menos R$35 por dia, nesse lugar que ele estava. Eu falei assim, olha, eu tinha R$90 na conta. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu vou te dar o dinheiro suficiente para o senhor ficar aqui hoje e amanhã. Então, aí ele falou, nossa, doutor, obrigado. Aí eu dei lá R$50, dei para ele, 60 e poucos reais, dei para ele. E eu falei para ele, vou estudar, amanhã eu volto a falar com o senhor. Eu passei a tarde, a noite, madrugada, manhã, lá pelas 11 horas, 11 e pouco da manhã, eu liguei para ele e falei, olha, o senhor pode vir falar comigo aqui que eu tenho interesse no seu caso. E o que era o caso? Era uma discussão, realmente o pai dele, a mãe já tinha morrido, aquelas sessões de posse que tinha. E ele não era, ele era de onde? Ele era do Pará. E especificamente ele era o último filho vivo, de 12 filhos, o último filho vivo dessa pessoa, e essa pessoa faleceu, e ele tomou ciência, ele não morava com o pai, não morava com essa família, né? E ele foi para lá e descobriu que tinha essa terra. E eu entrei em contato com um colega meu no mesmo dia, que eu estava avaliando a documentação, eu falei da área, passei as coordenadas, depois no final da noite, lá pelas 9 da noite, essa pessoa que é da minha relação me ligou e falou assim, essa área é um fenômeno, Todd. E eu fui aqui no cartório, já levantei, é do homem mesmo. Só que qual é o problema? Não estão tentando tirar ele, porque ele não sabia me explicar. Sim. E não tinha nada na mão. Não é tentando tirar, é porque como morreu todo mundo da família, ele não tem dinheiro para pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte. Sim. Que dava só o ITCMD R$3 milhões. Nossa. Você imagina a tua idade? Naquela época. Ele só não me disse que o pai dele era muito rico. Era muito rico. A área em si estava orçada em R$45 milhões. Então, com todas as sessões que não foram feitas adequadamente, dava isso. Eu falei para esse amigo, você tem interesse? Ele falou, vou procurar. E na manhã seguinte, lá pelas 10 horas, antes de eu ligar, porque eu liguei umas 11 e pouco, 10 horas ele me ligou e disse, eu já tenho um comprador, vai ser um vizinho e tal, ele paga 15 milhões à vista e o restante ele paga em 5 anos. Olha. Aí eu falei... Pronto. E você foi para lá, não foi sem dinheiro no bolso nem nada? Não fui para lá ainda, calma. Ele estava aqui, né? Aí eu cheguei, quando ele veio para cá, e ele voltou para o escritório, eu falei, vamos fazer um contrato comigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou regularizar, o que o senhor quer? O senhor quer a área ou o senhor quer vender a área? Aí ele falou, não quero nada do meu pai, eu quero vender tudo, eu não gosto daquele homem, porque ele me expulsou, me batia na minha mãe, que era o filho de um bastardo, né? De uma outra pessoa. E aí eu falei assim, então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar com o senhor duas coisas, uma é regularizar a sua situação e a outra é vender sua área. Aí ele falou, e quanto o senhor quer disso? Eu falei, eu quero 50%. Aí ele disse, ô editor, se eu pagando não tem problema não. Eu falei, então você assina aqui comigo. Fizemos um acordo, contratamos 50%, vendi a área por 15 milhões à vista e os outros 30 milhões foram vendidos em 5 anos parcelados. E aí foi o levante, você falou, já sei o que eu vou fazer. Né? Foi quando eu fiz meus primeiros milhões, né? Olha, de forma direta, porque 50% era meu. Já abriu um escritório novo, fez tudo. Aí as coisas mudaram, né? Ai, que coisa boa. Maravilha.
E você, sócio fundador e CEO da Todd Advogados, uma das maiores, umas pioneiras, né, Todd? Sim, em matéria tributária, né, estamos entre as mais relevantes. Em recuperação estruturada, a gente já recuperou mais de 5 bi de reais em matéria estruturada tributária, ou seja, a maior recuperação individual foi a Dataprev, nossa, Sim. que é uma empresa pública federal. É um marco nosso porque é uma empresa não só pública federal, mas tem como seus principais sócios, né, a Receita Federal, o INSS Previdência, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Governo Federal. E a gente fez 1,2 bi de operações positivas. Então, isso foi também um marco na advocacia, na minha advocacia tributária. Do meu mestrado, que eu fiz, estruturei uma metodologia chamada MET, Metodologia de Enriquecimento Tributário, eu consegui compreender mais ou menos e trazer isso em numeração para a aplicação das empresas e entender que as empresas elas devem tributo não necessariamente por falta de caixa, né? Não necessariamente, mas muitas vezes por equívoco da contabilidade, por erro de associação, classificação dos valores, enfim. Então isso acontece, é o erro humano. E a gente vem aplicando isso vai fazer 16 anos agora, de 9 de maio, e tivemos esse sucesso, mas tivemos N outras em várias áreas, embora o meu eixo acadêmico e de pesquisa é o tributário. Quais foram os maiores desafios que você teve na Todd Advogados? A gente teve vários desafios, de diversos aspectos, não só financeiros, mas familiares, mas sociais. A gente tem alguns marcos, por exemplo, a primeira importação oficial do canabidiol para tratamento de epilepsia, né, crônica, convulsiva, crônica, fomos nós que conseguimos, na época que se falava que maconha que era droga, eu era drogado. Eu lembro das pessoas me chamando de drogado, o que cara, o que defende drogado. Era terrível, né? Até a dificuldade da própria advocacia em si nesse sentido, porque era muito mal visto e a perspectiva era muito mal vista. Eu lembro, inclusive, que próximo ao julgamento principal, Marcelo D2 foi preso no palco porque estava fazendo apologia à uso da maconha. Então, assim, a mídia batia bastante, tudo se fazia um estardalhaço. Era terrível, e cada vez que saía uma matéria dessa, era horrível para a família, era horrível para o cliente, era horrível para a filha do cliente, era horrível para nós. Enfim, então foi muito difícil convencer e superar esse marco e conseguir essa decisão. Uma outra foi o reconhecimento da União Estável, né, a homofetiva. Foi a primeira firma a reconhecer uma União Estável homofetiva no Brasil, fomos nós. Não só o primeiro reconhecimento de União Estável homofetiva, mas como também a dissolução de uma união homofetiva, como também o pagamento de honorário de alimentos, né, entre dois homens. Então isso também é bem interessante do ponto de vista social, do ponto de vista da pacificação social nesse sentido, em relação a esses relacionamentos, né? E as vacinas contra a Covid também. Ainda tem uma estrada longa até chegar no Covid 2020, né? Meados de fevereiro para março de 2020. Essa foi uma briga que eu comprei, inclusive comprei aqui com meus sócios, porque todo mundo se batia muito. Primeiro, na inexistência de vacinas. Segundo, de que não se podia ter vacina se era privado, porque se tivesse, a elite ia comprar vacina, os pobres iam morrer. Toda aquela ideologia maluca, né, que eu costumo dizer, imbecil, que impede as pessoas de ter um diálogo razoável com dados. Vivia-se uma época muito complicada de um extremismo, né, exagerado. Inclusive tivemos muita dificuldade porque houve uma interveniência do governo federal de forma negativa, de forma compulsiva, de forma a impedir que sequer tivesse vacina no Brasil. Sim. E lembro naquela época a gente já estava batendo aí milhares de pessoas mortas, né, e comprometidas e mortas, o mundo regozijando, e eu chamei meus sócios e disse: olha só, vamos defender a aquisição da vacina privada. Aí você imagina, um escritório de elite, com essa realidade que nós temos, o meu sócio vai ser maluco, vai destruir o nosso nome, vai destruir o nome da firma, a gente vai ser achincalhado pela mídia. A mídia estava batendo muito nessa situação toda, vai destruir você, vão acabar com o seu nome, vai dizer que você é elitista, que você quer matar os pobres. Tá? Eu falei, cara, é a coisa mais insana do mundo, mas eu vou provar que não. Aí eles falaram, como? Eu falei, porque eu vou conseguir vacina para pobre, não vou conseguir vacina para rico. Eu vou fazer a vacina para motorista de aplicativo, porque são pobres, são pessoas que estão batalhando dia a dia, pegam 40 a 60 passageiros por dia. Então não é assim, não é só ele ser contaminado, é ele contaminar 60 pessoas por dia. Se você fizer uma ordem de PG, você vai ver quantas pessoas no final de um mês, durante 35 mil motoristas que nós temos de aplicativo só no Distrito Federal, além dos taxistas. Então eu vou perguntar, se isso não for ação social, se isso não for
pensando na preocupação de proteger pessoas mais humildes, eu não sei o que é. Além disso, eu chamei também os ambulantes, fizemos também uma atuação para os ambulantes, então eu chamei a associação o sindicato dos motoristas aplicativos, o sindicato dos ambulantes. Poxa, os ambulantes, as pessoas estão na rua vivendo, tendo que viver sob a preocupação da doença, porque se não estiver na rua e vender nada, a família morre de fome. Então, assim, eu morrer de fome em casa ou morrer pela doença, o medo de morrer pela doença. E nós entramos com 3 ações judiciais e ganhamos pelas 3 o direito de aquisição, quase 500 mil vacinas de forma privada, de forma direta, né, para essas categorias. Então isso foi muito importante. Mas claro, tem todo um traquejo político, tem toda uma estrutura de trabalho com, né, o jornalismo brasileiro, porque eu falo assim, o diálogo ele é muito importante. E à medida que a gente vai afastando a capacidade do ser humano em dialogar, você tem como prejuízo a morte do próprio ser humano, né, a própria essência humana, né. E Todd, vamos ver algumas fotos aqui, aliás, né? 40 anos agora, 12 de abril, vai ter sua festa aí, né? Sim, vai ser uma linda festa. Vai ser uma linda festa. E vamos ver fotos aqui do Lar São José. Aliás, gente, todas essas fotos que vocês estão vendo é do Instituto Todd Business e Society, né? Que toma conta, né? E todo aniversário de 40 anos, todo aniversário desde os 30 anos de idade, o Todd escolhe, né, ele seleciona alguma instituição para toda a arrecadação, toda a doação ser diretamente para essa instituição, viu? Então essas fotos que vocês estão vendo aqui, né, do Lar São José, que foi a instituição escolhida e está aí arrecadando muito. Como é que está aí a arrecadação? Tá indo muito bem. A gente está entrando na reta final, porque o aniversário, meu aniversário foi dia 12, mas vamos comemorar agora dia 23, foi uma data estrategicamente escolhida para atender e acomodar alguns dos nossos convidados que estão aqui em período de semana. As pessoas falam, Todd, mas na terça-feira, uma festa desse tamanho, na terça-feira, eu falei, porque adulto não tem hora, tá, meu querido? A gente não tem escolinha no dia seguinte, a gente tem trabalho todo dia, então como eu estou acostumado a virar à noite, não seria um problema virar à noite nos divertindo um pouquinho, né? Mas a parte mais importante é que a gente tem arrecadado com grandes colegas, empresários, amigos nossos, estrutura que eles precisam, né? Sim. E a gente já está no começo, ainda além de no dia, até o dia, a gente já tem arrecadado bastante coisa, que eu vou fazer uma surpresa no dia, por isso não estou te falando. Ah, sim, mas, sem spoiler. Para impressionar. Mas o mais importante é que no dia também vamos fazer uma ação muito especial para fazer um incremento dessa arrecadação. E ainda assim, até os meus 41 anos, a gente trabalha a instituição em arrecadação o ano inteiro. Então, o que é interessante, que eu falo, é que a gente não pode simplesmente fazer um bem pontual. Né? O bem ele tem que ser contínuo, ele tem que ter recorrência, ele tem que ter exatamente como a gente gosta, amor, né? E o amor ele não pode ser só numa noite, né? O amor tem que ser constantemente. Então, gente, tá aí a foto, né, do Pix do Lar São José. Então, se você também quiser ajudar, fazer a sua doação, vai ser muito bem-vindo aí, viu? O Lar São José precisa e merece um lar maravilhoso aí. Quem quiser pode acompanhar aí no Instagram, tá joia? E como é que funciona esse instituto? Legal. O Instituto Todd, ele foi inicialmente idealizado e construído há 15 anos para ser o braço, né, do Grupo Todd, o braço acadêmico, o braço de ensino, de capacitação. E ele evoluiu, porque eu sentia a necessidade de fazer ações. O Brasil é um país muito pobre, o Brasil é um país de muita deficiência, muita dificuldade, de muita necessidade, né? Um país gigantesco como o nosso. As pessoas às vezes se prendem nas suas bolhas, nas suas pseudo-realidades, e elas esquecem que muitas vezes numa esquina próxima dali a pessoa não tem sequer uma água encanada, ela não tem um filtro, ela não consegue beber uma água limpa, ela não tem eletricidade, ela não tem chuveiro. Eu estou falando isso aqui, nós acomodamos aqui no DF a maior favela do mundo, né? A maior, sim, só isso. Então, a gente não precisa se preocupar muito e ir muito longe para poder ver o que é o índice de miserabilidade que o Brasil realmente possui. Então, desde essa época, lá atrás, eu decidi que tinha que ter um braço social também. Então,
converti o Instituto Toddy em Instituto Toddy Business and Society, porque você tem a área de business, de negócio, de construção de valor, de agregar valor, valor material, por assim dizer. E o business é sua esposa presidente, não é? Sim, na verdade no business é a doutora Karina, que foi a minha aluna. Então, assim, olha só que interessante. É um ciclo se reconstruindo, porque foi uma aluna muito diferenciada, com uma postura diferenciada, e hoje, 15 anos depois, preside o Instituto Toddy Business. Já no Society, que é a parte social, a parte de proteção de marca, proteção de nome, proteção do bem comum, do bem social, aquilo que me representa a minha essência. Minha esposa, obviamente, ela é a presidente, então ela que faz essas operações, inclusive do Lar São José, ela que está acompanhando, conduzindo, idealizando. Gente, muito mas sempre bacana. em parcerias, né? Sempre, porque uma dupla de mulheres aí na presidência. Você vê, mulheres poderosas, né? Mas não é só as duas, né? Tem uma matriarca poderosíssima, que é minha mãe, né? A Graciela Toddy, Graciela, ela está presidente de um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, posteriormente. hein? Mas só que a minha mãe, mais do que presidente dessa empresa que você vai falar, ela é uma base, um alicerce da minha vida, né? Porque meu pai faleceu, eu era muito cedo, muito jovem, tinha 8 anos de idade. E você vê uma mulher que construiu uma família, segurou e protegeu e se dedicou, se desdobrou, criando 4 filhos com muita dificuldade, com seus tropeços. E somos todos, né, graças a Deus, muito bem estruturados e cuidados, graças a ela, independentemente da condição financeira. Maravilhoso. E vamos ver mais fotos aqui, né? Olha só, em outubro de 2023 foi novamente instaurada a Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. E quem fez o discurso inaugural, nessa foto aí vocês podem ver, né? Foi João Paulo Toddy. Então, quais são os principais desafios enfrentados na reforma tributária atualmente e como eles estão sendo abordados? Essa foto ela é emblemática, Lu, porque, primeiro, antes de entrar no tema em si, mas ela é emblemática porque ela foi em 2023, só que 4 anos antes, na instauração da primeira frente parlamentar, porque essa foi a reinauguração da frente parlamentar, que era a mesma. Sim. Então foi reconstruída e foi reinaugurada. A primeira, eu estava lá também abrindo, foi o discurso de abertura, depois do presidente, obviamente. Sim. Eu como convidado, inclusive um pouco malquisto, porque advogado, inclusive naquela época, naquela data da primeira inauguração, no plenário gigantesco, lotado, você tinha nas 2 primeiras fileiras membros da Receita Federal, membros da fiscalização. Foi desafiador. Então foi bastante desafiador, porque o discurso inaugural foi o meu. E, coincidentemente, pela graça, acho que divina, 4 anos depois, com a reinauguração com o meu grande amigo, deputado Mauro Benevides, quando ele restaura essa frente parlamentar, que é extremamente importante, de reforma tributária, graças ao trabalho dele, muito sério, claro, em conjunto com muitos players, mas o trabalho dele muito sério, uma expoente, né, da política brasileira, mas da seriedade também. Ele restaura essa frente parlamentar, é convidado o Luiz Miranda, que hoje é um sócio nosso, uma pessoa queridíssima, que também foi deputado parlamentar, defendendo muito essa pauta. Discurso, e eu faço o discurso inaugural, de novo. Então, essa foi uma coisa muito legal. E isso é um marco, porque você percebe-se que por mais de 20 anos você tentou aprovar uma reforma tributária. Exato. E hoje nós temos uma reforma tributária que traz muitos desafios. Primeiro porque ainda vai carecer de regulamentação por lei complementar, que é onde os problemas, é onde os pontos, os nós vão ser costurados, é onde vai se prever a efetividade ou não dessa reforma. Os marcos são muito curtos e isso causa muito medo, porque toda adaptação de forma rápida, né, ela vai trazer tropeços, ela vai trazer problematizações, ela vai criar e gerar grandes soluços nas grandes empresas, que são máquinas pesadas, que precisarão se adaptar. E a legislação brasileira ela é extremamente perniciosa. A gente está falando eu falo para as pessoas falam assim, por que tributário? Eu falo, porque lida pouco com gente, mas só para você passar, são mais de 3.500 legislações que tratam só sobre direito tributário, só sobre tributos. Além disso, você tem mais de 18 por dia, 18 soluções de consulta realizadas por dia, novas instruções normativas realizadas por dia. Então você tem um escalabro, né? Escalabro alfabética, emaranhado de normas que uma entrança na outra, enfim. É inviável um país crescer. E a reforma tributária vem com um viés de solucionar esse emaranhado, simplificar esse emaranhado e reduzir, de uma certa forma ou forma inteligente, a carga tributária. Ainda que
já se fala muito em sobrecarregamento com novas constituições de cargas tributárias, principalmente em matrizes de herança, né? Então, o Brasil é complicado. E a gente vai enfrentar anos difíceis aí à frente. E vamos ver mais fotos aqui, né? Agora a gente está vendo aí, ó, ele é um apreciador de charutos, inclusive é sócio fundador e CEO da Puro World Club. Fique à vontade, viu, Paulo Todi, para degustar. O charuto, aliás, está em casa, né? Sua mãe, Graciela Todi, é a atual presidente e também uma grande apreciadora de charutos. Como foi você entrar nesse mundo? Foi por paixão? E também como foi você fundar a Puro World Club? Olha só, a Puro World ela é uma concatenação e até uma consequência de alguns fatos, muito obrigado, de alguns fatos engraçados e extremamente intrigantes. Primeiro porque eu sempre gostei de charutos, tinha relacionamento com charuto, mas de forma como a maioria das pessoas tem, quando conhece, de degustação, mas não necessariamente de forma profissional, não necessariamente de forma aplicada ou extremamente aprofundada. E uma certa feita, eu recebo a visita de uma pessoa, essa pessoa me apresenta então a República Dominicana, acabo gerando um relacionamento com essa República Dominicana, me torno que fundo a Câmara de Comércio Brasil-República Dominicana. Sim. Depois dessa fundação, de um ano de trabalho, gerando negócio, gerando resultados maravilhosos nos acordos bilaterais e inclusive nas negociações bilaterais desses países, Brasil-República Dominicana, a embaixadora me chega em 2022 e fala: Todi, a embaixadora republicana no Brasil, né? Patrícia Villegas, ela chega assim: Todi, este ano de 2023 vai ser o ano do charuto. Isso no final do ano 2022. Nós precisamos fazer alguma coisa, né? Não só como embaixada, como Câmara. A gente precisa aproveitar isso, porque vai ser o ano do charuto. E a República Dominicana é o maior produtor e exportador de charuto do mundo. Então, o que a gente pode fazer? Eu falei: embaixadora, me dá era uma sexta-feira, eu falei: me dá 2 dias aí para pensar, deixa eu pensar nesse final de semana. E aí, na segunda-feira, eu voltei com ela e falei: embaixadora, tinha uma ideia. Se eu tiver o apoio de vocês, eu vou construir. Ela: o que você pensa? Eu falei: vou fazer o que eu sei fazer de melhor, são negócios, e aproveitar a temática. Então, fundar uma empresa que vai fazer o quê? A exposição da cultura do charuto no Brasil. Mais do que vender charuto, do que importar, distribuir, a ideia é disseminar a cultura do charuto, é disseminar a cultura que afasta o charuto do cigarro, afasta o charuto do tabaco prejudicial à saúde, enfim. Vou mudar essa mentalidade, essa ideia, até porque o Brasil é um país muito fechado para isso, né? E ela falou: ótima ideia. E me deu apoio. Nós fundamos a Puro World Club na Baixada da República Dominicana, ou seja, estávamos no país República Dominicana, com mais de 600 convidados. Olha, então foi lá, né? Foi. O meu embaixador, que fundou comigo ali, que fez a abertura inaugural da charutaria, o Walter Sais, o maior sommelier de charutos do mundo. Então foi lá, veio para Brasília só para fazer a inauguração, foi meu embaixador de fundação. Depois tivemos outra sommelier internacional, uma mulher fenomenal, que é a Etienne, e a gente fez disso um negócio, né? E quando a gente faz amor, mais uma vez, é bem feito, né? Então hoje nós temos algumas casas, já diversas casas assinadas, a gente abriu, né, o mercado mais exposto, mais visível do charuto, e Graciela Todi não podia ser outra coisa não, a presidente das empresas. Ela é grande apreciadora. Você lembra a primeira vez que você degustou um charuto? Na primeira vez, eu lembro, não estava aqui, eu estava no México. E como foi? Eu quase morri, porque quem me vendeu o charuto, eu achava aquilo lindo, eu achava bacana, eu olhava nos filmes, né, principalmente nos filmes americanos, eu falava: pô, coisa fácil de fazer. Eu detesto cigarro, nunca fumei cigarro, nunca fumei nada, né, a não ser o charuto especificamente. E eu falei: qual dificuldade deve ter aquele negócio, né? Então, lá no México, estava no resort, então recebi uma proposta de comprar uma caixa de um charuto maravilhoso, comprei a caixa, e acendi o charuto, botei na boca. Quando eu traguei, quando eu botei na boca, eu quase morri, né? Aí eu falei: que coisa é essa? Horrível, não quero esse negócio nunca mais na minha vida.
E aí um amigo meu depois falou, lá mesmo nesse resort, fiz Sim. amizade com vários estrangeiros e tal, e tinha um norte-americano que estava perto de mim, olhou e começou a rir, gargalhar. Ele falou, vou te ensinar a fumar charuto. E aí foi quando a gente começou, me ensinou e eu comecei a fumar charuto. E você já apreciava o cheiro desde o início, quando você passava Ah, assim? essa é uma... Porque é uma coisa, né, polêmica o cheiro do charuto. Até o brasileiro, o brasiliense, eu digo assim, né? A gente às vezes está num restaurante, aí chega um pouquinho perto e ainda fazem aquela carinha, assim. Eu acho maravilhoso o cheiro, mas ainda tem isso, né? Que o cheiro incomoda ainda várias pessoas, né? É verdade que o cheiro do charuto só incomoda se o charuto for ruim. O charuto verdadeiro, o charuto de qualidade, que eu chamo de prêmios, que é o que a Puro World Club, ela... E é puro World Club, as pessoas falam Pure World Club. Não, escuta uma coisa. É puro mesmo. Puro vem de charuto, né? Porque o puro é uma classificação superior do charuto. O puro é que... Por que puro? Porque só tem os óleos essenciais da própria folha. E o charuto, ele passa por diversos processos, e o puro, ele tem ainda processos mais importantes de retirada da harmônia, de retirada do açafrão. Então, se você tem... São mais de 500 processos. Você leva um charuto como esse aqui, tem 8 anos de amadurecimento até você colocar ele à venda, e depois de colocar ele à venda ainda leva mais ou menos de 2 a 3 anos para chegar na sua mesa, mais 6 meses na sua casa, enfim. Você tem situações para usar. E aí, a parte mais que eu acho mais interessante disso é você poder conciliar negócios, relacionamento e puro. E a Puro World Club, ela fala... Por que eu falo que não tem cheiro? Porque a Puro World Club, ela só fornece charutos ou puros, prêmios e super prêmios, ou seja, bem amadurecidos. Então, se você não tem amônia, você não tem cheiro ruim. Se você não tem pólvora que tem no cigarro, você não tem cheiro ruim. Se você não tem produtos químicos, você não vai ter o cheiro ruim. Você tem o cheiro da folha. É como se você chegasse numa folha, o incenso. É exatamente o processo do incenso. Sim, é verdade. E você, como fundador e presidente da Câmara de Comércio Brasil e República Dominicana, Todd, quais são as iniciativas que são feitas para você fortalecer as relações comerciais e esses eventos futuros da Câmara? Legal. Eu vou até te anunciar de primeira mão. Tá. A minha Câmara, a Câmara de Comércio Brasil e República Dominicana, ela vai sofrer agora uma transformação. Nós tivemos a inclusão de um novo membro e um novo sócio. Ele é o nosso secretário-geral, tomou posse como secretário-geral, é um dos maiores especialistas do mundo, né? O Christian Carvajal, ele é um dos maiores especialistas do mundo em arbitragem internacional e nacional. Então a gente agregou peruano, então agregamos ele, família diplomata, agregamos ele na Câmara e fizemos agora uma transmutação. Nós vamos agora ser Câmara de Comércio Brasil, Republicano e Caribe. Olha! Então, esse é o primeiro passo e a ideia é alcançarmos depois as operações América Latina, né? Então, já estamos avançando aí para o Caribe, já com algumas incursões e Peru, obviamente. Ah, verdade. E sobre a falsificação na indústria dos charutos, Todd, quais são as medidas aí que têm sido tomadas para diminuir o avanço da falsificação? A falsificação está bem... Olha só, todo produto de valor agregado, todo produto de luxo, ele vai sofrer falsificações. Isso é o mundo. De marcas de roupa, de bolsas, tudo, carro, né? Tudo se falsifica. Por que a falsificação? Por que existe a falsificação? Porque não são baratas. As peças originais não são baratas. Aquilo que se tem não é barato. Você não tem falsificação na República Dominicana. Ninguém falsifica charuto na República Dominicana. Por quê? Porque você tem um charuto barato. O charuto tem volume, tem quantidade, então ele acaba sendo acessível. Você não tem uma separação. Claro que charutos mais caros, mais trabalhados, ele vai ter um valor agregado e ainda pode sofrer, ainda assim, obviamente, a falsificação. Mas tem que separar muito do que é falsificação, fraude, né, sobre o produto e descaminho, né? Então, isso se confunde muito. O que é descaminho? Descaminho é o charuto que é original, que entra num país de uma forma inapropriada e ilegal. Tá? Isso é ilegal, mas ele não é falso e ele não é fraudulento. Ele é simplesmente... A entrada dele foi ilegal, tá? O que é crime e não deve se fazer. Mas o produto em si não foi afetado. O segundo ponto é a fraude. A fraude é quando eu pego qualquer coisa e digo que aquilo é um charuto. Então eu vou pegar uma folha de bananeira, vou trabalhar ela ali e vou dizer isso aqui é um charuto.
Então, isso é uma fraude. Então, aquele produto é uma fraude. Ou quando eu coloco, por exemplo, porque o charuto, você pode saber, ele vai ficar na minha mão aqui, tem um ar-condicionado, pode ser que resfrie por causa disso, mas se eu estiver no ambiente, temperatura ambiente, ele não vai apagar. Eu posso deixar ele parado aqui, sem fumá-lo, sem degustá-lo, e ele vai ficar, quando eu pegar ele, ele vai estar aceso do mesmo jeito. Isso por quê? Porque ele não precisa de nenhum aditivo. Ele tem essa cadência de queima, porque ele foi desidratado adequadamente, ele foi descansado adequadamente, ele foi fermentado adequadamente, ele foi amadurecido. Então ele tem um processo artesanal muito importante. Então, essas outras coisas que são fraudulentas, elas não fazem isso. O que é que precisa fazer? Pólvora. Então adiciona pólvora, adiciona produto químico, adiciona um alto grau de amônio. Então você tem tudo que não presta. Isso é fraude. Agora, a falsificação, o que é falsificação? É a folha de tabaco que muitas vezes é de altíssima qualidade, mas por não alcançar determinado valor agregado de uma marca, coloca-se a anilha dessa marca. Então o charuto ele é bom, só que para vender mais caro, diz que é um charuto de uma marca mais cara. Sim. Entende? Isso é falsificação. Então as pessoas falam, Todd, o charuto falso faz mal. Deixa eu falar. Aí eu falo para ele assim, depende, se for um charuto falsificado de má qualidade, ele vai fazer mal, como qualquer coisa. Um tênis da marca X feito por outra uma coisa de uma forma ruim, material ruim, ele vai estragar. Né? Eu vou dizer mais, tem marcas carérrimas cujo produto é feito com material não de boa qualidade e ela estraga. Né? A gente tem marca aqui, inclusive uma marca brasileira famosa, que as pessoas adoram comprar dela. Se você deixar ela no painel do seu carro, amanhã você não tem ela já derreteu. Meu pai. Tem uma marca italiana, carérrima, que se você deixar dentro do carro, não precisa necessariamente estar sob o sol não, no painel. Se você deixar dentro do carro, quando o carro atingir em torno de 42, 43 graus, ela vai derreter a peça. Então assim, eu estou falando isso porque não significa que seja falso, é só porque é de má qualidade. Então, agora existem os charutos de má qualidade, como existem os de boa qualidade, com anilha falsa, que também é crime. Então, o que é importante entender é saber diferenciar essas três coisas para que você não as consuma. Porque se você consome esses produtos de descaminho, de falsificação ou de fraude, você está prejudicando o mercado desse produto, impedindo que o produto de qualidade entre no Brasil, e você faz com que você mesmo acabe usufruindo de um produto que vai trazer um dano, às vezes, irremediável para a sua saúde. Então, não é uma questão só de proteção de mercado, de legislação. É uma questão de bom senso e de autocuidado, né? Autopreservação. Por que você vai botar na sua boca algo que não presta? Né? Eu sei que tem gente que gosta de morrer, mas pessoas normais não gostam, né? E quais são os charutos prediletos aí do Todd? Uma coisa importante. Meus charutos prediletos são todos que eu vendo. Muito bom, hein? Todos que a Purwood Club fornece, são todos prediletos, viu? Pessoal, não esqueça aí, viu? Todos que eu vendo são bons. Digo isso até para os meus fornecedores. Mas o mais, assim, existem qualidades diferentes, posicionamentos diferentes. Então, se eu falasse de um charuto em específico, eu estaria sendo, para quem está me vendo, para quem não está nos vendo, que a gente influencia, eu estaria criando uma diferenciação, uma distinção que vai prejudicar mais essa pessoa do que beneficiar. Então, o que eu recomendo sempre para as pessoas que estão iniciando os seus charutos, ou até mais amadurecidas no charuto, estejam abertos às experiências de marcas, porque eu não fumo charuto, eu nem falo fumar, porque eu não gosto dessa palavra. Eu degusto, né, como um vinho, como um bom whisky, como um bom blend, eu degusto o charuto, não pela anilha, mas pelo seu conteúdo, né? É como estar aqui conversando com você. Não me interessa qual é o seu estereótipo, não me interessa qual é a sua estética, não me interessa qual é as suas vertências, ou vertentes de condução. Me interessa o que nós podemos aprender um com o outro, qual é o nível de conteúdo que nós vamos trazer e de que forma a gente vai fruir desses conteúdos. Então, quando você leva isso para a sua vida, separando o que tem qualidade para você, eu acho que tudo é muito aprazível. E o Brasil ele tem grandes marcas de charutos, né? Só que são, às vezes, mais valorizados no exterior. Por exemplo, tem site europeu que um charuto brasileiro tá carérrimo. E aqui, por que isso acontece? Por que não é tão apreciado aqui no Brasil? O brasileiro é preconceituoso, por natureza. Concordo. De todas as formas. Né? Isso está na essência do brasileiro. Isso está no caráter original do brasileiro. O Brasil ele foi formado pela pior estirpe de ser humano possível. Né? Isso eu estou falando no meados de 500 anos atrás. Então, ninguém queria vir para um lugar inóspito, hostil, que não se sabia o que ia acontecer. Se sabia lá se sequer chegaríamos, né, chegaria-se aqui.
porque o próprio trajeto já era extremamente perigoso. Então, precisavam do quê? De pessoas que não tivessem nada a perder. Pessoas que não têm nada a perder são pessoas que não construíram nada na vida. Então, elas são as piores pessoas do mundo, o pior ser humano possível do mundo. As pessoas falam, você pode falar assim das pessoas. Eu falo, claro que eu posso falar, porque se eu não entender que existem pessoas ruins, pessoas que não têm utilidade, serventia humana, eu vou considerar que eu, com tudo que eu construí na minha vida, que tudo que eu trabalhei na minha vida e todas as pessoas que estão à minha volta, que estão trabalhando e construindo, elas são iguais. E nós não somos iguais. Então, e os países sabem disso. Por isso que pegaram as piores pessoas, que estão presas, pessoas assassinas, homicidas, estupradores, tudo que é de ruim. E falou assim, bom, já que eu não vou mandar meus melhores homens, vou mandar os piores e descobrir o que acontece primeiro. Depois a gente vai testando e vamos evoluindo. E o país, Brasil, foi formado dessa forma. E depois, ao longo desses 500 anos, foram implementando diversas outras culturas que foram repreendidas. Olha que coisa mais louca do mundo. Quer dizer, a pior tipo de ser humano do mundo vem para dentro de um país, domina, mata todo mundo que já estava aqui, ou vai devastando, dominando e controlando suas riquezas, e depois elas se sentem superior àquelas outras que estão chegando depois, e que não são, inclusive, oriundas de prisões públicas. Elas são pessoas trabalhadoras, pessoas escravas que foram feitas escravas, pessoas que vieram buscar uma vida nova, pessoas que vieram conquistar o seu espaço, pessoas que quiseram mudar a sua história de vida. E aqui isso foi preconceito. Então, o preconceito está enraizado. Essa avaliação, é como nós começamos esse podcast. Porque eu estava com preconceito quando foi atender aquele homem, mas alguma coisa me dizia, vai atender aquele homem. E se não fosse aquele homem maltrapilho, com mau cuidado, sofrido, visivelmente sofrido de vida, a minha vida não teria mudado. A minha vida não teria mudado e eu não teria sido instrumento de mudança da vida dele. Porque hoje ele já hoje é falecido, infelizmente, mas eu acompanhei ele ao longo do resto da vida dele. E ele sempre me agradecia, eu fazia questão de ligar para ele, e ele fazia questão de vir a Brasília uma vez por ano para me encontrar, para me agradecer. E isso é importante. Então, a diferença dos charutos brasileiros para os charutos europeus é muita. Nós somos melhores, inclusive. Agora, em alguns casos. Mas temos charutos. Tem muitos charutos maravilhosos. Mas não podemos deixar de entender que existe também os amadurecimentos, as linhas. Então, às vezes, a pessoa provou também uma linha classe C, classe D, uma linha menos trabalhada de um determinado charuto brasileiro e considerou que aquilo é o charuto brasileiro. Entende? Por quê? Porque se eu tenho um mercado como o europeu, como o norte-americano, que compra tudo que o Brasil produz de qualidade, o que sobra no Brasil? As linhas que o brasileiro não está disposto a pagar. Então, se eu não estou disposto a pagar o classe A, B, eu vou pagar C, D. O C, D, normalmente, material inapropriado, às vezes material de baixa qualidade, enfim. Então, tudo é uma questão de experiência. Sabemos que no Brasil tem as políticas anti-tabaco, né? Aí, na América do Norte, separam, né, o cigarro do charuto. E por que no Brasil estão na mesma página? Você quer a resposta técnica, a resposta romântica ou a resposta política? Eu gosto bem da realidade. Então eu vou botar um pouco das três. Tá. A romântica é porque o brasileiro nunca teve a cultura efetiva do tabaco, então ele não consegue entender a distinção do que é o tabaco. Na cabeça dele, tabaco é aquilo que ele sempre teve acesso, que é cigarro. Né? Não consegue compreender fora, obviamente, as castas que têm acesso, que conhece o mundo, que tem acesso ao exterior, ela entende que tabaco é aquele negócio que vai no cigarro, ponto. Que nós sabemos que não é. Então, primeiro é a ignorância. E o Brasil se vale muito, né, dessa ignorância, de forma generalizada, para poder dominar massas, ponto. Segundo ponto é a parte técnica. Né? A parte técnica nós temos completa distinção. Né? O cigarro, por exemplo, ele tem aditivos, ele tem pólvora, ele não é feito com a folha do tabaco, ele é feito com o caule do tabaco, ele é feito tudo que não presta. Né? Então, assim, e é feito para isso mesmo, porque ele é feito para viciar, ele é feito para dar dependência, ele é feito para causar o máximo de dano possível, porque não tem como uma coisa que não tem qualidade causar coisa boa, eles vão causar coisa ruim. Exato. Já o charuto não. O charuto ele é feito com a folha do tabaco, folha selecionada de tabaco, folhas que são tratadas com tabaco, né, do tabaco. Você tem mais de 400 tipos de espécies de tabaco diferentes, com propriedades diferentes, óleos essenciais diferentes, e o charuto ele passa pelo menos por 200 processos diferentes para poder tirar os principais tóxicos que a folha do tabaco tem naturalmente, né? Como, por exemplo, a amônia, o açafrão, o enxofre, muitas vezes, enfim, tem um conjunto de produtos naturais que tem no seu corpo, tem no meu corpo. Então, existe processos para isso.
além da desidratação, além do descanso, além da fermentação. E já o charuto Supremo chegam a ter 500 procedimentos, né, processos ali para virar isso aqui. E aí eu falo para as pessoas, é claro que quanto maior é o trabalho, maior é o custo, maior é o valor agregado, melhor é a qualidade. Sim, então, essas distinções são absurdas. E do ponto de vista político, você tem no Brasil, né, cenários de domínio mercadológico. E é claro, né, a gente tem os legisladores que tentam fazer o seu trabalho da melhor forma possível, mas infelizmente ou felizmente, eles defendem setores, né, setores do próprio mercado, da própria economia. Então você tem empresas no Brasil, o problema maior do Brasil é que é um país gigantesco para poucas empresas dominarem, então eles dominam o mercado, não permite a pulverização dessa classe. E o que acontece? Se eu tenho uma taxação, se eu tenho um tratamento desvantajoso, se eu tenho todo um processo contrário ao meu cigarro, eu quero então que ninguém tenha uma categoria favorável. E o que eu faço? Eu consigo convencer o legislador de que as duas coisas são a mesma. E vão para a mesma categoria. Uma pena, né? Mas isso é o que eu falo assim, tudo é um processo. O Brasil é um país muito jovem, embora eu já sempre repito isso, né? O ser jovem não lhe permite ser burro, né? Não justifica que você seja idiota, não significa que você seja medíocre. Ser jovem, pelo contrário, eu fui um jovem diferente, né? Eu comecei a ministrar aula nas principais faculdades do Brasil com 20 anos de idade, né? Faculdade pública, universidade pública, um processo extremamente difícil aos 21 anos. Então, assim, não é ser jovem exemplo de ignorância, mas é um exemplo de ausência de maturidade. E o Brasil, ela soma as duas coisas, a ignorância e a imaturidade. Então, enquanto não tivermos a compreensão de que precisamos trazer pessoas, incluir pessoas e nos agregarmos com pessoas que tenham o que nos ensinar, continuaremos na nossa ignorância, né? Eu falo, quer saber uma coisa interessante? As pessoas falam, Todd, você é de direita ou esquerda? Aí eu falo para as pessoas, eu tenho os dois, eu tenho direita e tenho a esquerda. Graças a Deus, Deus me permitiu ter os dois lados. Ah, mas tem gente que não tem o lado da direita. Eu falei, bom, ele pode não ter o braço direito, mas ele continua tendo o lado direito, porque ele não é redondo. Né? Então, essa posição filosófica é para dizer o seguinte, as ideias não têm lado. Né? Do ponto de vista religioso, Cristo não dizia, sou cristão. Né? Buda não disse, sou budista. Né? Você nunca viu um deus grego falar, eu sou grego. Ou os deuses romanos dizendo, eu sou romano, Thor. Então, isso é muito interessante porque essa classificação ela é da pequenez humana. É da incondição de aprendizado humano. Platão já dizia isso, né? É não reconhecer a si mesmo. Então, reconheça a ti mesmo, isso é só reconhecer a ti mesmo e conhecerá o mundo, né? Porque o maior processo é vencer a si mesmo, a sua própria ignorância, estar aberto a conversar com alguém sobre algo que você não quer ouvir. Porque falar com pessoas que vai dizer para você, que irão dizer para você aquilo que você quer ouvir, torna você mais burra. É verdade, não tem crescimento. Então você não tem processo de crescimento, tem uma involução, você tem um processo de alimentação de algo que não é bom. Porque onde está o crescimento? O crescimento está no estresse, o crescimento está na divergência, ele está na pluralidade, ele está na capacidade do ser humano, e nós só somos espécie dominante, e só chegamos onde chegamos porque os cientistas ouviram alguém dizer, você está errado. E essa é uma coisa que nós não temos, né? Nós não temos no Brasil os congressos para alguém dizer não concordo com o que está dizendo, e por isso. Debater, né? A parte do debate, todo mundo quer trazer o debate e a discussão para a ignorância, onde você passa a ter a agressão. Então você não consegue articular. O seu trabalho é um trabalho muito difícil, um trabalho de jornalista é um trabalho muito difícil. E os próprios jornalistas, infelizmente, de uma forma generalizada, não estou dizendo aqui que todos, obviamente, mas generalizada, eles entraram na própria ignorância. Talvez pela má formação, talvez pela má condução, talvez pela geração de ausência de leitura, de estudo, porque eu conheço vários jornalistas, formados jornalistas, que não leem. E eu fico pensando, meu querido, como você pode ser um jornalista? É como o advogado falar, hoje eu não vou ler. O advogado que deixou de ler um dia, ele é menos advogado que o advogado está lendo. Então, olha só. Por exemplo, hoje, as pessoas falam assim, Todd, poxa, você é tributarista. Eu falei, eu não sou tributarista, não fui falando essas coisas. Mas você tem doutorado, tem pós-doutorado. Eu falei, isso não me faz tributarista. O que me faz tributarista é o exercício da atividade tributária todos os dias.
Mas eu, por Está exemplo... sempre se atualizando, porque óbvio. as pessoas Lendo param, artigos. elas acham que procrastinam, né? Elas ficam esperando. E aí onde entra, o que eu penso, onde entra o principal ponto que o Brasil está vivendo hoje, inclusive, evidentemente. A incapacidade que as pessoas têm de sentarem com seus filhos, com a sua esposa, com os seus amigos, numa mesa sem gritar um com o outro, e pior, sem brigar, ou na divergência, não ficar com raiva. Então, eu lembro de um meme que saiu na época dali do embate do governo Lula-Bolsonaro, né, nas eleições passadas, e eu lembro de um meme que estava dizendo o seguinte: a família que não ficou dividida não é família, né? Aí eu falo, poxa, não é mesmo, porque se você se dividiu por causa de uma ideologia política, é porque vocês nunca foram uma família. Então, nunca existiu essa família. Nunca existiu essa capacidade de unicidade. É a unicidade que a base da família é a unicidade. A base de um relacionamento é a unicidade. A base de uma relação é a unicidade. A base de uma firma de advocacia é a unicidade. Mas unicidade não significa... não significa que você tem que parar no tempo. E manter o mesmo pensamento. Exatamente. Ou seja, eu não posso achar que unicidade é homogeneidade. Pelo contrário. A unicidade ela só sobrevive com a heterogeneidade, ou seja, com a capacidade que o indivíduo, que tem um mundo aqui dentro, estar aberto a conhecer o outro mundo que está do lado dele. Concordo. Né? E com isso, né, só por meio da conversa. E nos nossos stories, viu, participantes aí deixaram perguntas para o Todd que a gente vai ver agora. Eita, perguntas. Os stories, os nossos participantes, a gente participa bastante, viu? A gente adorou, tem muita pergunta, a gente selecionou algumas aqui. Então vamos lá? Se ele perdesse tudo materialmente hoje, por onde, como iria começar a sua jornada? Essa pergunta é uma pergunta que quase sempre me fazem. E aí, Todd? Bom, olha só. Uma coisa importante. Sabe por que as pessoas... O norte-americano ele diz o seguinte: não existe milionário que não tenha quebrado. Né? A quebra, né, assim, não é você afundar de vez, não é você... né, necessariamente perder tudo. A quebra ela é necessária para o aprendizado. Para você ter noção, as grandes empresas, as empresas mundiais, elas não contratam CEOs que não tenham passado por alguma crise, por algum processo de muita dificuldade, porque quando você está em bonança, é fácil você perder dinheiro. Né? Você pode ver que as curvas das empresas são sempre muito claras. Quanto menos recurso ela tem, mais eficiente ela é. Na medida que ela vai crescendo e se tornando mais rica, mais abastada, ela vai perdendo essa eficiência. E no final das contas, depois ela começa uma curva de declínio, porque ela não consegue se ostentar com toda aquela mordomia. Tanto que as grandes empresas que dominam o mercado mundial, elas o tempo todo contratam consultorias, assessorias para fazer esses processos de estresses internos visando manter a eficiência, senão elas somem do mercado rapidamente. Então a pergunta é, por onde eu começaria se eu perdesse tudo materialmente? É muito mais fácil eu começar agora, do jeito que eu estou, sem nada, se isso acontecesse, Deus me livre de acontecer, mas se acontecesse, do que se eu quando eu comecei do zero, sem experiência, sem conhecimento, sem conteúdo. Então as pessoas me perguntam, quando perguntam, Todd, você faria o quê? Se você perdesse tudo o que você faria, eu falei, eu tenho tudo na minha cabeça. Eu posso chegar em qualquer empresa e aplicar toda a inteligência que eu conquistei ao longo desses 20 anos, né, de atuação profissional, 16 anos de escritório, seja de recuperação operacional tributária, seja de implementação de sucesso, e uma coisa que eu faço, né, as pessoas falam assim, olha, você é especialista em tributário, eu falo, olha, a minha especialidade é business design, é reconstrução de negócio. Então o meu processo de experiência particular e vivendo as mais de 1.000 empresas que nós já avaliamos, consultamos, operamos, passamos mais de 10 mil clientes no escritório nos últimos 16 anos. Então, eu aprendo com cada um desses clientes, com a dor de cada um desses clientes, com a situação de cada um desses clientes. Esse é o meu papel. É aprender, incorporar essa dor, incorporar esses aprendizados que eles passaram para poder implementar na inteligência que eu vou submeter ao próximo cliente. Então, hoje, seria não se comparar a mim em relação a isso, porque seria uma covardia
dizer que seria muito difícil. Claro que seria difícil recomeçar, mas é muito mais fácil eu recomeçar do que começar. Sim. Então eu tenho conhecimento sobre importação e exportação de veículo. Eu não preciso ter um centavo para fazer uma compra de importação de veículo. Eu preciso ter um cliente que esteja disposto a pagar por essa importação. E se eu tenho um cliente que tem condição de fazer essa importação, eu já tenho contato para fazer essa importação. E se eu tenho contato para fazer essa importação, eu preciso só que ele me passe 5% do benefício sobre o valor agora e depois 10% depois do veículo entregue. Então eu já fiz $100 mil para começar. Sim, muita bagagem. A segunda ponto é, eu não quero trabalhar com importação e exportação de veículo, eu quero trabalhar com importação e exportação de celular. Eu conheço fornecedor de celular, eu conheço as principais fábricas para fazer operação celular. Eu só preciso de uma empresa que esteja disposta a comprar celulares. Barato. Eu vou na Feira do Paraguai e trago 100 celulares da noite para o dia, muito mais barato, e ganhando R$1 por celular, eu estou fazendo R$100 por dia, para começar. Eu sei trabalhar com parte de operação de alocação de bens móveis e bens imóveis. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar, eu posso pegar emprestado um veículo com um contrato de comodato com um colega, Sim. pedir para ele, e ele vai me ceder um veículo, eu faço locação, já sei onde vou botar a locação, com o valor da locação eu vou comprando outro veículo e assim sucessivamente. Quarto, né, uma outra operação, e eu acho que essa operação as pessoas pouco entendem. Na pior das hipóteses, se eu for na rua e pedir de esmola no final de um dia, bem vestido, no final de um dia eu devo fazer uns 40, 50 reais. Com 50 reais eu compro diversos produtos. Eu já não vou pedir mais esmola, eu vou vender produto. Aí eu vou vender chiclete. Para cada chiclete que eu pagar 50 centavos, eu vendo a R$2,50. Para cada chiclete que eu pagar R$1, eu vendo a R$5. Quanto que eu faço no final do dia? Já faço 300. Se eu tenho R$300 no final do dia, eu posso tirar o dinheiro para comprar. Agora, o que precisa em todas essas situações? Compreender a natureza do sacrifício. Verdade. É isso que funciona. Abrir mão de Eu não tenho muita coisa porque eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muita coisa porque eu guardei cada coisa que eu conquistei com o meu dinheiro. Quando eu tinha pouco, médio, muito e assim por diante. Então eu falo para as pessoas, eu tenho um notebook que eu comprei há 15 anos. Olha, é mesmo? Que eu tinha há 15 anos. O meu notebook. E funciona. Sim. E as pessoas, elas com um ano, elas querem trocar o dela porque já está parando, já está difícil. E eu falo para as pessoas, é por isso que você não tem. Você pode ter. Lançou um novo, já estou aqui. Nossa. Você entendeu? Outra coisa, se as pessoas entenderem qual é o conceito de dinheiro, de verdade, elas vão entender que o dinheiro é a coisa mais fácil que se faz. A pessoa pode até ser burra. Ela não tem o que eu chamo de burra. Ela não tem uma bagagem de conteúdo acadêmico. Mas se ela for inteligente ou esperta, não contrário do burro, mas esperta, ela vai fazer dinheiro muito rápido. Porque qual é o conceito de dinheiro? É o conceito de valor. Então, aqui nós temos no podcast da Lu uma xícara, uma caneca, que quando você comprou, custava tanto. Quando você mandou colocar o podcast, passou a ser tanto. Aqui nessa casa custa tanto. Na outra casa vai custar tanto mais tanto. Então, o que eu tenho que entender é qual é o valor da coisa no local que eu estou com essa coisa. Se eu pegar um copo de água para vender, garrafa de água para fornecer, se eu chegar no mercado, essa é aquela máxima que você já viu de muitos falando, a garrafinha de água custa R$1 no mercado, não sei o quê. Não, ela não custa R$1 no mercado porque ela é mais barata no mercado. É porque o mercado compra em volume. 2 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil. Então ele paga mais barato, ele pode vender mais barato. Então o segredo do dinheiro é entregar mais por menos valor. Exato. Então se você sabe que o segredo do dinheiro é conseguir vender mais em escala, cobrando menos, porque quanto mais você vende, mais você tem movimento financeiro. Então, se você tem movimento financeiro, você tem que entender que a pessoa que está adquirindo, ela tem que estar disposta a tirar aquele dinheiro do bolso, porque não se produz dinheiro. O dinheiro, ele muda de mão. Não produz dinheiro. A Casa da Moeda não vai lá e imprime moeda. Ela só muda de mão, claro, é verdade. O país que mais imprime moeda é o país mais pobre. Sim. Então, se ele pudesse produzir dinheiro, uma vez eu vi a pessoa falando assim, por que a Casa da Moeda não vai lá e produz dinheiro? Simples, porque quanto mais dinheiro ele produzir, menos dinheiro ele tem. É porque ele fica pobre. Na verdade, Sim. O valor perde valor. Então, o que eu falo para as pessoas? Compreenda que no seu meio, onde você está agora, sentado, o único lugar que você não vai ganhar dinheiro é na frente da televisão assistindo a Big Brother. Concordo. Ou assistindo novela. Sim. Ou assistindo jornal. Você não vai ganhar dinheiro. Agora, como é que tem pessoas que ganham dinheiro assistindo Big Brother? Eu te digo como. Como? De casa, sentado. Menino de 16 anos ganhando muito dinheiro assistindo Big Brother. Ele olha no Big Brother e vê o quê? Ele vê o entretenimento. Se alguém está fazendo entretenimento, você é a pessoa burra da sala. Ele está ganhando dinheiro, você não. Então, ele olha aquilo, uma pessoa, um menino de 16 anos inteligente, que ele olha aquilo ali e vê que naquela mesa, na ornamentação, em cima da mesa de jantar ou do almoço lá dos Big Brothers, todo dia aparece lá um determinado frasco, ele vai na internet e procura quem vende esse frasco. Aí ele vai naqueles dropships automáticos, ele vai criar um sitezinho ali, que hoje o IA faz facilmente,
Mas ele está antenado. E ele vai olhar que aquele produtozinho está na mesa do Big Brother. Quem está vendo aquilo ali? Ninguém até então. Milhares de pessoas estão vendo aquele produto. Só que as milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, veem aquele produto como entretenimento. Ele vê como uma oportunidade de vender, já que se está na mesa do Big Brother, está na mesa de quem? Pode estar na mesa de qualquer pessoa. As pessoas tendem a querer comprar. Ninguém está vendendo, mas vendo está milhares. Exato. Então, percebe, a grande questão das pessoas é que é o olhar. O que faz elas mudarem, virar a chave, é que elas precisam compreender que o olhar dela tem que ser diferente sobre as coisas. É visão. Nem todo mundo tem visão das coisas, né? Então, a forma de você enxergar uma coisa, tem gente que passa despercebido e não consegue enxergar nada além daquilo. Quem tem visão chega muito longe. Essa é a compreensão de mundo que eu falo. Né? Tem uma historinha que eu gosto muito, meu avô me contava ela quando era muito pequeno. Ele falava o seguinte: 2 irmãos foram mandados pelo pai, que era costureiro, fazer sapato, para o mundo, procurar um lugar para vender sapato. E eles voltaram do lugar, né, de vários lugares, e aí o pai perguntou: e aí, filho, lá é bom para vender sapato? Um dos filhos virou para ele e falou: não, pai, lá vai ser péssimo vender sapato. Mas por quê? Porque não tem ninguém usando sapato. Ele virou para outro filho e falou: e você, o que você acha? Ninguém está usando sapato. Pronto. É para eles que a gente vai vender. Então, olha como é que é importante. Agora, o que é que essa história ensina? Que é simplesmente você pegar um sapato e vai lá e vai vender? Não. Você precisa fazer com que aquelas pessoas que nunca tiveram a necessidade de usar um sapato compreenda que aquele produto é necessário na vida deles. Como é que você faz? Distribui. Depois cobra. Tudo que você cobra para distribuir, você não vende. É verdade. Você pega as redes sociais, elas cobravam? Não. Elas distribuíam, deixavam você usar. Ou você pega o BYD, que o grande empresa está entrando no Brasil, chinesa, entrando no Brasil, então o que ela está botando no carro? A baixo custo. Ela está bancando, ela está fazendo com que as pessoas queiram aquele carro, aquele tipo de carro, aquele tipo de marca. E é o que acontece com os aplicativos, né? Eles dão aquela monte de ferramenta, você usa. Quando começa a ficar bom, que você tá sabendo, agora você tem que pagar para pôr essa música, agora você tem que pagar para pôr a legenda. Os apps arrecadam milhões, eles dão aquela... Você fica gostando e depois tem que cobrar. Eu tenho um cliente, eu gosto muito desse caso, porque assim, ele é um divisor de pensamento, sabe? Isso eu aplico muito nos meus filhos. Eu tenho um cliente que com 9 anos de idade ele fez um aplicativo de joguinho, um jogo bem simples, para iPhone. Lançou. Ele fez R$2 milhões em 6 meses. Olha, meu Deus, bem menino. Com 14 anos ele já tinha feito mais de 12 jogos e 200 aplicações. Que danado, hein? Olha, Você entende o que eu quero dizer? É que enquanto você está se entretendo, alguém está trabalhando. Alguém está ganhando, alguém está controlando, alguém está conduzindo. Não foi o que eu fiz na faculdade? Meus amigos iam para a faculdade para beber, curtir e namorar. Quantos amigos eu deixei de ter porque eu não ia almoçar com eles? Eu não ia comer, eu não ia beber, eu não ia brincar, eu não ia me divertir. Quantas namoradas me largaram, romances que não foram avançados ou não avançou, porque ela dizia assim: ai, mas você nunca sai comigo. Nunca tem tempo para mim, beijo, ai, mas você está sempre estudando. Ai, mas você está sempre trabalhando. Ai, mas você está sempre... E eu olhava para ela e falava assim: bom... Eu preciso fazer isso. Não é mais que preciso. Eu falava assim: primeiro eu. Entende? Então, como é que eu posso amar alguém se eu não tiver condições de me amar? Como é que eu posso prover a alguém alguma coisa se eu não posso prover a mim mesmo? Como é que eu posso ser alguém para alguém se eu não sou para mim mesmo? Assim. É verdade. E vamos mais uma pergunta aí, né? Aqui do Stories. Aliás, gente, segue aí Pode Dar Low e segue também Simplesmente Low, que a gente vai colocar os bastidores, vai colocar muita coisa, viu? E as perguntinhas para os entrevistados, tudo acontece lá. Então, mais uma pergunta. Quando vale a pena criar uma holding? E também a mesma pessoa perguntou sobre a sua mentoria de holding familiar. Sim. Quando criar uma holding? Né, eu vou fazer um adendo. Desde que você tiver compreensão de que você tem algum patrimônio. Porque a holding patrimonial, você tem classificação de holdings, tá? Naturezas e focos para essas operações. O que é uma holding? É uma empresa que tem uma finalidade diversa da apenas mercadológica, de estar ali vendendo alguma coisa. A holding ela tem a visão protecionista, ou seja, né, as pessoas falam muito de blindagem patrimonial. Eu falo, olha, eu sou muito crítico com esse tempo que não existe blindagem no Brasil. Né? O Brasil é um país que é subrogado, ou seja, ele está
completamente imerso a direito de ordem pública. A direito de ordem pública. O que é o direito de ordem pública? É que o privado vai estar sempre subrogado a isso, vai estar sempre dependente da intenção pública. Então, vou dar um exemplo, lei trabalhista, CLT, não importa a relação das partes, o que importa é o que a lei diz. Código consumidor, não importa como foi a operação consumerista, o que importa é que a forma com que a lei determina. Então, são leis que são impostas. Por que elas são assim, de forma pública? Porque o Brasil ele tem um viés, uma natureza social acima do patrimonial. Sempre teve. Embora seja um país patrimonialista, o social sempre teve. Tanto é que você tem a finalidade, ou seja, o fim social de tudo. Desde o imóvel, Sim. desde o bem, enfim, do próprio exercício comercial. Então, a holding, ela visa proteger, não blindar. Tá? Então, essa proteção, o que é? Ela cria uma camada diferente de relação para constrições patrimoniais, porque ela está fora da pessoa física, ela está fora daquela PJ que gera as operações hostis, as operações de risco. Então você tem um viés protecionista. Mas você também tem o viés de economicidade. Economicidade na transferência patrimonial, economicidade dos impostos, economicidade na própria georganização, dependendo da localização que ela está. Enfim, você tem outro viés. E aí tem um terceiro viés ainda para a estruturação de uma holding, que é a organização patrimonial. Então, assim, às vezes o cara não está preocupado com proteção, não está preocupado com economia, mas com organização. E, por fim, a questão sucessória. Então, você tem ainda uma outra face da holding, que às vezes é só facilitar a sucessão, o que o brasileiro não faz bem feito. Né? Eu digo isso por quê? Porque o brasileiro não quer morrer. O brasileiro, ele é... Não que alguém queira, né? Mas o americano, ele nasce sabendo que morre. Exato. Tem outra mentalidade. O japonês nasce sabendo que morre. Sim. Né? O europeu nasce sabendo que morre. O brasileiro, ele nasce dizendo que não vai morrer nunca. É verdade. Né? Então eu pego aqui, recorrentemente, empresários, donos de empresas com 70 anos. Né? Na República Dominicana é inconcebível, nos Estados Unidos é inconcebível, na Itália é inconcebível um cara de 70 anos ser dono de alguma coisa. Quem é dono agora é a família. Então ele já transferiu o patrimônio, ele já estruturou essa holding, ele já passou a lei sucessória. É inconcebível você encontrar um gestor de empresa com mais de 50 anos. É inconcebível. Sim. Você não encontra. Quem está lá? A linhagem dele. É o filho que já fez 30 anos, que já foi estudando em tal lugar, que preparou para tal lugar e agora está na empresa. Passou por cada passo dentro da empresa. É o cara, é o sangue novo, é a mudança, é a continuidade, é a prosperidade. Você não tem filho porque você quer sua criança, é o filho como criança para sempre, né? É uma idiotice, né? É uma imbecilidade. Você não faz, a não ser que você faça a desnutrição dela e obviamente ela vai morrer. Acontece a mesma com a empresa. Você já está velho para estar naquela empresa. O que não significa que você não tenha a experiência para, no conselho dessa empresa, orientar a juventude, né? Os anseios, a ansiedade, as impulsividades. Mas você construiu a empresa quando você era jovem, não quando você era velho. Sim. Ponto. E isso é muito importante compreender, porque quando você pensa numa holding para sucessão familiar, você já pensa na formatação de transferência da administração, da transferência da gestão, da transferência da poder de comando e de decisão de aquisição ou desfazimento de patrimônio. Então você tem evitar o rompimento familiar, que isso é muito importante. Né? A sucessão familiar, para cada 10 empresas, 7 elas são destruídas por causa de discórdia interna familiar. Tem muito, tem demais. De cada 10, 7, 70%. Então, assim, é um absurdo. Né? E como é a mentoria da sua? Quando a gente faz a estruturação de mentoria, a gente tem 3 fases. A primeira fase é a palestra, as aulas, né, que eu chamo de palestra, são as aulas. A segunda é a preparação para uma construção de holding e a terceira é exatamente a concepção de uma holding. Então, o indivíduo que faz, uma pessoa que faz uma mentoria comigo, ele não simplesmente recebe um manualzinho, aparece um showman falando um monte de coisa e pronto, agora está preparado para fazer um holding. Não, você vai ter a parte do show, você tem a parte da inteligência, mas você tem a parte da prática, porque você precisa necessariamente construir uma holding. Você vai sair de lá com a holding. E de que holding eu estou falando? Da sua própria. Então você vai viver na pele. Você vai poder falar para as pessoas o que é uma construção de uma holding. E não é simplesmente pegar um CNPJ, pegar ali um contabilista qualquer, uma pessoa qualquer e falar, escreve aí uma limitada para a gente, que eu vou fazer agora, minha limitada agora é uma holding, e bota para virar holding e fala assim, Todd Holding Limitada. Se você está na limitada, você não é holding nenhuma. Ponto. É verdade. Então vamos para mais umas perguntas, né? Aliás, essa aqui eu já coloquei até, a pessoa perguntou.
Todd, gostei muito de participar do sarau, tem previsão para o próximo, e é também, né, a mesma pessoa, qual é a finalidade dos encontros do sarau? Ah, legal, isso é muito legal. Olha só, primeiro eu vou começar de trás para frente. Tá. Quando eu amo arte, eu acho que o ser humano ele tem 3 partes, né? É uma tríade, né? Você tem o corpo, a mente, e nessa mente você vai substituir, porque as pessoas acham que a mente é o cérebro, né? Mas o cérebro é a parte do seu corpo. Você tem o corpo, a alma e o espírito. Sim. Né? O espírito ele se alimenta do quê? Ele se alimenta da sua fé. Não importa a sua doutrina religiosa, seu processamento, sua crença, né? Mas ele se alimenta disso. O corpo ele se alimenta do quê? De matéria, né? Comida, bebida adequada, leitura adequada, né? A convivência adequada, né? E você tem a alma. A alma, ela é tudo aquilo que você toca, mas sente. Uhum. Porque você toca aqui a matéria, você está vendo a mesa, vidro, frio e tal. Agora quando você vai numa obra de arte e você a toca, ela fala com você, ela ouve você, ela carrega você ou drena você. A alma é a energia vital. Considere a alma como chakra, como energia vital, como uma fonte da sua energia. A mesma energia que nós temos no nosso ventre, né? O maçom usa uma avental para proteger a sua energia. Né? Então você tem a fonte que está ali, é a mesma fonte de energia que você faz sexo, é a mesma fonte de energia que você trabalha, é a mesma fonte de energia que você se mantém ativa, é a mesma fonte de energia. Imagina que seja a sua bateria, né? Você precisa carregá-la. Verdade. E aí como é que você carrega? Com outra energia. Uhum. Por isso que quem tem filho fala assim, nossa, eu chego derrotado em casa quando eu abraço meu filho, eu sou novo, eu sou como se fosse, acabei de rejuvenescer. É porque você acabou de drenar do seu filho essa energia. Só que o seu filho é uma estrela, né? Numa estrela não, explodindo, cheia de energia. Então quando você drena essa energia, você recarrega a sua estrela, mas a dele não faz falta ainda, porque ele está ali ainda ascendendo, ele está crescendo, está na fase de processo de crescimento, antes de começar a implodir, né? Que é quando a estrela morre. Mas isso é importante. E a obra de artes? Tudo que essa criatura em vida construiu, esculpiu, tocou, pintou, deixou sua energia ali. Sim. É por isso que as pessoas olham assim e falam assim, se emocionam, só de olhar uma peça. Uhum. Elas sentem vibrações, elas são tocadas pela peça. Não é só ela que toca a peça. Isso é tão importante que às vezes as pessoas falam, Todd, como é que foi escolher colocar essas peças? Você escolheu todas as peças todas. E como é que você escolheu? Onde você escolheu? Como é que você definiu onde cada peça tinha que estar? Eu falei, eu não escolhi. Quem escolheu foi ela. Eu pegava uma peça, botava em um lugar e falava, não, aqui eu não quero ficar. Aliás, gente, fizemos um tour aqui maravilhoso, viu? E a gente vai estar mostrando aí no Instagram, né? Vai estar mostrando, fazer um reels bem bacana. Que escritório maravilhoso aqui, com várias obras de arte. E depois a gente vai falar disso. Obrigado. Mas essa é a importância, é de você saber ouvir. Então, o sarau, ele é uma contribuição. Por que eu digo uma contribuição? Porque eu tive a oportunidade de conhecer dezenas de países. Eu tive a oportunidade de encontrar a cultura desses países, de ver, por exemplo, nos lugares mais pobres desses países, as abóbadas esculpidas à mão. Então, veja, não tem a ver com pobreza, não tem a ver com humildade, tem a ver com capricho, tem a ver com essência, tem a ver com alma. O ambiente tem alma. Né? Quando você vai, por exemplo, Toscana, e você vai pegar um salame toscano, uma massa toscana, ela tem a sua energia diferente, ela tem a sua qualidade. Não importa se é uma massa simples, ela tem a sua essência. Quando você vai, olha uma escultura, você não precisa que aquela escultura seja chique, impactante, ela precisa ter alma. É isso que é ter alma. E o sarau, o que ele é? Ele foi a minha contribuição para a sociedade, porque eu digo, meus filhos têm condições de estar imersos à arte. E meus filhos têm uma cabeça completamente diferente das pessoas que não têm isso. Né? Meus filhos têm capacidade de sentar e ouvir e falar o que é um Van Gogh, ele consegue definir o que é... Meu filho tem 4 anos, ele sabe definir as músicas, ele recita as músicas. Mas por quê? Porque ele ouve isso. Isso muda a concepção de criança e ela entende um mundo diferente. As pessoas não entendem, mas meus filhos ouvem desde a barriga das mães. Então eu colocava para ouvir clássica, porque meu dia a dia é embalado na clássica, né? Então você alimenta, nutre aquele indivíduo com alma. E essa alma, o que é importante?
o sarau, ele é o meu desejo de fazer com que uma dessas artes, que é a arte musical, né, o piano, que é um objeto de arte em si, mas que tem ali uma forma de expor essa arte com a sua som, com a sua música, é mudar a vida das pessoas. E aí entra um negócio muito importante. Quando eu convenci meus sócios, eu falei, eu vou botar um piano aqui no meio da nave central do escritório e todos os meses eu vou fazer um encontro para que as pessoas tenham a oportunidade de saber o que é uma apresentação de piano. Se você perguntar numa sala como essa aqui, perguntar quem já viu uma apresentação de piano, eu falo que talvez tenha visto no YouTube. Não viu o que é perto. Então você colocou um piano de cauda no... Tá lá, bonitão. E tem esses encontros mensalmente? Todos os meses, na última quarta-feira de cada mês, é gratuito. É um projeto, não, é um programa especial, gratuito, social, para que as pessoas venham transformar as suas vidas. Ouvir o que é um recital clássico de piano, eu digo com toda a tranquilidade do mundo, ela sai outra pessoa. E essas colunas, as colunas que existem nessa firma aqui, ela reverbera isso. E eu tenho um exemplo muito interessante, porque no primeira edição do Sarau, são pianistas clássicos, pianistas maravilhosos. Na primeira edição do Sarau, na primeira fileira, tinha um amigo meu, um cliente, amigo, já senhor de idade, que tem uma empresa de 2 bilhões de reais, mas chucro, cara que trabalhou com ferragem, construindo e tal. E aí ele veio pro sarau com a esposinha dele, dois velhinhos assim, pararam na frente, assistiram o sarau, quando terminou, ele estava chorando. Aí ele veio também e falou assim, o que você me proporcionou aqui, eu nunca vi na minha vida. Que coisa linda. Aí eu falei, mas... E eu pensando, na minha ignorância, eu pensei, cara, um homem com esse capital de dinheiro, de vida, é óbvio que ele já deve ter ido para Paris, assistir um recital, deve ter visto... Ele disse, eu nunca vi um piano na minha frente. Eu nunca tinha visto piano na frente dele. E eu não sabia que o som era esse. Cada tecla que aquela pessoa tocava, que a música tocava, meu coração tremia. Eu senti uma coisa tão... Eu pensei que fosse infartar. Depois eu entendi que não era infarto, era emoção. E eu passei o sarau inteiro chorando. Eu quero te agradecer. Nunca, nada, ninguém me provou um negócio desse. Então eu pergunto, mudou ou não mudou a vida desse cara? Mudou, muito. E é isso que o sarau visa. Mudar pela cultura, mudar pela arte. É falar um idioma universal. E também, né, é um encontro networking, né, a gente bater papo, é bom demais. Eu já estive uma vez, eu amei. Lu, vou ser bem sincero, as pessoas falam assim, Tório, mas tem um network, que sagacidade é sua de fazer um negócio desse e trazer pessoas distintas e tal. E quando as pessoas falaram isso, eu falei assim, você sabe o que é network? Aí elas ficaram me olhando assim, né? Eu falei assim, o que é network? É relacionamento. Eu falei, network não tem nada a ver com relacionamento. Relacionamento é o que você tem com sua mulher todo dia. É o que você tem com seus filhos todo dia. É o que você tem com seus colaboradores todo dia. Isso é relacionamento. O que é network? Não. É conseguir fazer com uma conexão de pessoas gere alguma riqueza. Não. A riqueza é a pessoa. A riqueza é a pessoa. Então sabe o que é? Eu nunca pensei em fazer network. Eu não faço network. Ele acontece. Ele mas não é isso, né? O que eu quero te mostrar é que se você está sentado ao lado de uma pessoa que tem mais do que você, qual é a tendência? Você absorver o que ela tem de melhor. E quando as pessoas começam a entender o que é network, eu vou te dizer o que é network, se você quiser uma consideração. Quando eu vim para Brasília, voltei de São Paulo, chefiava uma grande diretoria lá, e vim para Brasília abrir meu escritório, que era pequenininho. Eu não comecei no escritório, eu ia para um restaurante. Eu era menino, 20 anos de idade, 21 anos de idade, que é recém-formado. Eu ia para onde? Eu ia para um restaurante. Onde as pessoas se relacionam? Onde que você está no momento de qualidade com as pessoas? Com certeza, quando você está à vontade. À vontade. E onde você fica à vontade? Quando você está comendo algo bom. Saciando uma necessidade. Então, se você está no restaurante, você está fazendo o quê? Se relacionando e se abrindo. Você está se mostrando. Ainda que você não queira, você está se mostrando. Então, o que eu fazia? Eu ia para restaurantes específicos, sentava, olhava nessas mesas, olhava as mesas que tinham mais pessoas de terno sentadas, porque pessoas de terno simbolizam o quê? Seriedade. Não. Imagina quanta gente que não tem nem um pouco de seriedade que veste terno. Na Câmara dos Deputados tem muitas. Brincadeira. Sucesso? Trabalhando. O terno, ele é um símbolo de compromisso e trabalho. Então, elas não estão ali de terno porque elas têm prazer. As pessoas falam, Tório, você não usa terno? Tá? Eu falei assim, cara, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um armário, deve ter uns 200 mil reais em terno. Para você me fazer botar um terno. Ou alguém morreu, e aí eu vou por respeito ao momento, que é...
Ou eu vou para uma solenidade, e aí eu boto terno, mas não boto a gravata. Ou eu vou para o tribunal fazer sustentação. Aí eu boto a gravata porque eu sou obrigado pelo regimento do tribunal e eu respeito as regras. Mas fora isso, você não vai me ver de terno. Você vai me ver da forma que eu gosto de estar. À vontade, independentemente de como seja. Desde que não fira o protocolo local, eu vou estar da forma que eu gosto de estar. Porque eu trabalhei, me sacrifiquei, ou seja, já teve meu momento de estar de terno o tempo todo, mas hoje eu quero estar da forma que me agrada, porque eu posso me prover isso. E um dia, nessa história, as pessoas falam assim, Todd, você botar um terno e tal. Eu virei pro cliente, na frente dessa pessoa que falou do terno, né? Eu virei pro cliente e falei assim, você quer uma indicação de terno? Eu vou te mandar para uma loja que tem ternos maravilhosos. Agora, aqui você veio buscar uma solução tributária. De terno, só se for para tomar seu dinheiro. Porque quem quer seu dinheiro vai botar um terno para fingir que é bom, fingir que é sério, fingir que está aqui para te dar alguma coisa. Agora, eu não preciso de você. Você veio até mim. Vamos fazer direito? Vamos fazer. Esquece o terno e me pergunta sobre a matéria que você precisa saber. Mas no dia a dia, quem está de terno? Quem está trabalhando. É o compromisso. Sim. Então, qual é o índice qual é a chance maior de estarem falando sobre negócios? Numa mesa com todo mundo à vontade ou numa mesa em que estão de terno? Com certeza todo mundo à vontade. No de terno é todo mundo querendo aparecer. Exato. Na mesa à vontade é onde estão se falando de dinheiro. Os homens mais ricos não usam terno. Ponto. Mas você vê as fotos lá do Warren Buffett, ele está de terno. Não. Primeiro que eles são de uma geração diferente, em que terno era roupa. Não existia nada. E outra coisa, eles estão num país frio. Então terno é a vestimenta adequada. Agora, no país tropical, os homens mais ricos que eu conheço João Paulo Todd, não botam terno nem que paguem. Nem que falem assim, meu Deus, você precisa botar terno. Não botam, porque eles não precisam. É um país quente, é um país que está o tempo todo bagunçado, tem muita coisa. É dinamicidade. Eles não usam terno, você pode olhar. Agora, quem está de terno é quem está trabalhando. Por exemplo, o presidente de uma empresa pode estar de terno. Porque, necessariamente, ele está representando investidores, está ali negociando. Sim. Agora, o dono da empresa, ele não vai estar de terno. Tá certíssimo. Então, o que você precisa? O que eu fazia? Eu ia para perto de uma mesa que eu vi que as pessoas estavam conversando à vontade, sem essa fírula de terno, mas falando de negócios, de coisas, de patrimônios, de composições. E não sobre mulheres, não sobre bebidas ou sobre festas. E aí, quando eu vi essa mesa, eu sentava próximo e ficava ouvindo. Bebendo minha aguinha, porque não tinha dia para pagar muita coisa, beber minha aguinha com limãozinho, chique, né? Aguinha com limãozinho, ou água tônica com limãozinho. E até que o garçom não enchesse o saco para consumir alguma coisa, eu ficava lá. Quando eu percebi que tinha algum negócio que eles estavam tratando, que algum problema jurídico, eu abordava, eu levantava, pedia a conta, porque tem que ser chique, né? Então pedia a conta, passava na mesa e falava assim, com licença, eu não pude deixar de ouvir, porque eu estava na mesa aqui ao lado, que vocês falaram sobre esse problema. Tá, meu cartão, se precisar de algum auxílio, está aqui. É aquilo, né? A oportunidade, ela não aparece, você cria a oportunidade. Você faz a né? oportunidade. Exatamente. Uma certa feita, eu queria muito encontrar uma determinada pessoa que era muito inalcançável. Porque era blindada por outras pessoas, uma pessoa muito rica. E eu queria muito ser recebido por ele para apresentar um trabalho que eu sabia que ele precisava e enfrentar isso é muito complicado, porque você já tem as assessorias jurídicas que não querem que você chegue perto, você tem a família, você tem... Enfim, tem muitos interesses, muitos feudos em volta de uma pessoa dessa. Aí, o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu preciso chegar nessa pessoa. Do que ela mais gosta? Aí eu descobri, pessoalmente, o que ela gosta. Onde ela vai fazer isso? Tal lugar. Eu falei, pronto, eu tenho que sair desse lugar. Fui lá, me associei a esse determinado clube, que é um clube de tiro, e descobri lá com o pessoal quando era o dia e os horários que ele ia. O que eu fiz? Eu aluguei o stand no momento que ele queria. Quando ele chegou lá para usar o stand, o que aconteceu? Já estava alugado. E óbvio, vamos dizer assim, que coincidentemente eu cheguei junto com ele. Olha que coisa, coincidência. Cheguei junto com ele no stand. Só que o stand já estava reservado para mim. Olha. Aí quando ele chegou lá e eu vi ele falando, poxa, mas eu sempre venho aqui, como vocês deixaram? Não, doutor, já foi reservado e tal. Aí eu falei, o que está acontecendo, um problema? Aí ele falou, não, nada não, cara reservado, né? Reservado. Aí a pessoa, já estava programada comigo, disse, não, doutor Todd, é porque fulano de tal, ele sempre vem nesse horário, mas acabaram que eu cometi um equívoco e alugaram para o senhor, já deixaram reservado para o senhor. Aí eu falei assim, não seja por isso, por que você não compartilha o stand comigo? Vamos lá, quem sabe você não me ensina a tirar? Danadinho. Aí ele falou assim, eu vou te ensinar a disparar. Eu falei, não, eu não tenho experiência nenhuma, vamos lá. Quem sabe a gente até brinca. Aí ele falou, como é o seu nome? Eu falei, tal. Aí peguei meu cartão, ele olhou e falou assim, então tá bom, vamos com você. Deixou o segurança do lado de fora e entramos no stand. Eu fiquei 2 horas com a pessoa que eu precisava ficar, conversando sobre qualquer coisa que eu poderia falar e ainda competindo com ele.
O que eu fiz? Ganhei ou perdi dele no disparos? Com certeza perdeu. Por que você acha que eu perdi? Talvez estava concentrado em outra coisa, porque você não foi para isso, né? Eu quero você foi para humilhá-lo ou outra não quero coisa. humilhá-lo? Não. Óbvio. Óbvio Então, que o que eu fiz? Perdi, mas muito próximo dele, para não deixar uma coisa, para eu não ser humilhado. Sim. Mas durante as 2 horas, a felicidade dele, toda vez que ele conseguia um disparo de uma posição mais privilegiada do que a minha, gente, foi estratégico. ele me permitia o quê? Dizer o que eu queria falar para ele. Aí eu te pergunto, falei sobre negócios? Não. Não. Porque se eu falar sobre negócios, era o quê? Um aproveitador, um oportunista. Exatamente. Eu falei sobre o que ele gostava de falar. Só que, na minha realidade. Sim. No final das contas, ele me deu o telefone dele particular e disse, vamos tomar uma cerveja junto na minha casa? Aí, pronto. Foi um dos maiores clientes nossos. O maior dos clientes daquela operação foi um dos maiores do ano. Então, assim, gente, que aula de Todd aqui, gente. você tem que saber qual é a sua meta, o que você quer alcançar, como você quer alcançar. Então você verdade. precisa se posicionar corretamente. Né? Concordo. E olha só, a gente tem aqui no nosso podcast, viu, Todd? É um bate-bola que eu falo uma palavra, né? Falo aqui o bate-bola e você responde aí ou numa frase ou numa palavra, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Para João Paulo Todd, família é... Tudo. Eu não suporto... Gente chata. Meu sonho de consumo é... Meu sonho de consumo? Então, isso é interessante. Eu não tenho essa história de sonho de consumo. Se fosse para uma filosofia, é ficar com meus filhos. Meu sonho de consumo todos os dias é estar do lado deles. Agora, a gente sacrifica porque eu preciso construir a vida para eles também, né? Verdade. Em uma frase, fé. Eu tenho. Eu tenho medo de... Nada. Aliás, minto. Um dia minha filha falou assim, papai, você é tão corajoso. Você tem medo de alguma coisa? Eu falei, de nada, minha filha. Aí depois eu parei e pensei assim, eu tenho. Aí ela, do quê? De perder vocês. Aí ela, papai te ama, papai tem bochecha. Papai, você tá carequinha, mas você tá tão bonito aí, papai. Aí eu falei, pronto, ganhei o dia. Muito bom. Sou apaixonado por... Minha família. O que é advocacia para você em uma palavra? Uma palavra para definir uma advocacia? É. Servidão. Em uma palavra, o que define... Gente, volta a isso. Uma palavra que define João Paulo Todd. Obstinado. E olha só, Todd, aqui no nosso podcast a gente tem uma surpresinha para os nossos convidados, uns mimos dos nossos parceiros, viu? Legal. E muito obrigada por estar aqui, é uma honra, tá? Então vamos lá, vamos começar pela nossa... Mas eu te agradeço também, de antecipadamente, te digo muito obrigado. Prazer enorme estar com você, Lu. Acho que boas vozes, e o que são as boas vozes para mim? Pessoas que produzem valores agregados, produzem coisas boas, que reverberam o que é bom, permite espaços, né, para que as pessoas possam compartilhar um pouco das suas histórias, mas histórias produtivas, né, assim, sem aquelas apelações, as pequenezas, né? Então você está de parabéns porque esse conteúdo de qualidade eu espero que reverbere bastante, que você tenha todo sucesso, porque não só você merece, por ser você, a profissional que você é, mas pelo bem que você vai fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer muito bem para muita gente ainda. Eu recebo. Muito obrigada mesmo. Amém. Aliás, estou fazendo tudo que eu amo, que é entrevistar e contar histórias, né, de pessoas, ter aqui você... Quando eu comecei a estudar a sua história, porque assim, passa, né, que parece que você nasceu em berço de ouro e teve tudo, e comecei a estudar, fiquei assim, admirada, né, com a sua história, conheço sua mãe, uma mulher de fé, uma guerreira. Gostei muito. Olha, essa história de berço, né? Eu falei hoje com meus filhos, antes de levar para a escola, era que as pessoas elas confundem berço de ouro como se fosse algo de riqueza. Mas a maior riqueza, quando você passa a compreender que a riqueza que você pode ter é aquele que ninguém pode tomar, e a única riqueza que ninguém pode tomar são seus valores, eu nasci no berço mais brilhante, pulsante, e envolvente do mundo, que foi graças a Deus, porque foi Deus que escolheu a minha mãe, a minha família, e eu sou grato demais a eles, pelos valores que me deram.
Muito bem. Então vamos lá, eu vou falando aqui, vou te entregando o voucher dos nossos parceiros, presentes mimos. Aliás, gente, o aniversário dele foi segunda, então veio ótima hora, né? Tô adorando. Então, o Oliver Beauty Center é um salão especialista em mechas, saúde capilar. Imaginou meu carequinho de loiro? Eu já sei pra quem vai essa mecha aí. Ó, saúde capilar, homem também cuida da saúde capilar, né? Justo. Maquiagem, penteados, um salão lindo e de luxo, eu conheço tá? o Oliver. Excelente salão. Excelente, né? Aliás, me cuidou de mim, viu? Fez meu cabelo, minha make. Tá lindo. Eu amei, profissionais de excelência. Muito obrigada aí pela parceria. Então, um voucher pra você. Aliás, você vai ter a festa de aniversário, já pode fazer aí minhas madeixas. Muito obrigado. Oliver, eu posso não aproveitar, mas eu vou entregar para minha esposa que ela vai adorar. Maravilha. Aqui também, vamos lá. Bela Essência Estética, trabalha com estética avançada, botox, laser labial, harmonização facial, vários procedimentos, e ela está te presenteando com botox. Eu não preciso ainda não, calma. Esse aqui eu vou guardar na minha carteira, porque quando eu precisar eu vou usar. Querendo ou não, fez 40 anos aí, se manter jovem e bonito. Eu tenho uma amiga que ela é esteticista, né? Ela falou assim, Todd, você botar um botoxinho aqui pra dar uma puxadinha, botando seus lábios, nossa, muito pequenininho, pra eu fazer pra ficar mais cheio. Eu falei assim, calma. E sabia que o botox é também a prevenção da ruga. Então, assim, com certeza vai já se ajustar. Mas agradeço muito. Então, vamos lá. E minha filha adora a sua cor, viu? Vou te falar com tranquilidade. Quando a gente conversou, eu falei, vou participar porque essa cor a minha filha ama. Um beijo pra ela, viu? Luninha, tá vendo? Beijo, minha filha. Já foi aprovado aqui, né? Ó, a Vorix Menswear. Maravilhoso. Topíssimo. Está te dando esse presente. Posso abrir? Pode, claro. É uma loja masculina completa. Loja masculina completa aí no Gilberto Salomão. Alfaiataria, jeans, gravatas, sapatos, acessórios, óculos. Aliás, ele estava presente na loja, escolheu a dedo, viu? Uau. E ele escolheu essa peça, que é um tecido super confortável. Ele disse que você vai amar. É uma peça pro dia a dia, um tecido maravilhoso. Você adivinhou até a cor, cara, que eu gosto. Fala sério. Maravilha. Você teve indicação, tô sabendo, viu? Adorei. Adoro as camisas assim. Então esse tecido você vai amar. E ele falou que pro dia a dia não tem outro melhor. E aqui, olha só... Esse presente aqui é da Loubach. E adivinha que pra quem é? Esse é pra sua esposa Maria Fernanda. Rosinha assim tem que ser. Pode abrir pra mostrar aqui. Que eu vou explicar aqui. Olha só que você... Inclusive, eu acho que a Maria Fernanda é cliente da loja, tá? Porque ela já segue a loja. E a Loubach tem roupas maravilhosas de alfaiataria. Faz sommelier. Além de um gift, tem uma florzinha aqui. Então, exatamente. Essa flor aí... Deixa eu te falar. E ela tava procurando um broche desse aqui, sabia? Pra botar num vestido que ela tem, broche de flor. Não, e essa flor aí é uma flor broche inspirada nas camélias de Coco Chanel. Muito chique, muito fino. E um voucher para ela ir na loja, viu, Maria Fernanda? A loja aí no Lago Sul. Tá vendo? Você segue a loja, eu acho que você é cliente da loja, que as roupas são belíssimas, viu? Muito sofisticadas. Você viu que tem vantagem, né, Lúcia, minha esposa? Presentão. Aqui mais. Eu vou nesse aqui, peraí. Esse é da Chloé, distribuidora de utensílios, é uma distribuidora autorizada da Royal Prestige. Então, é um equipamento... a Royal Prestige, né, é um equipamento de cozinha com mais alto índice de tecnologia e inovação. E aqui é um voucher de um jantar Masterchef para ser feito aqui na sua casa, para você e sua família. No escritório. Aqui no escritório. Então na minha casa, que é para família. Para você e sua família, você pode escolher aqui ou lá. Gostei. Então a chefe vem, viu, Todd, e faz um jantar completo com todos os utensílios da Royal Prestige. Justo. É uma experiência aí única, com certeza você vai gostar. Eu adoro cozinhar, então. Ótimo. Eu sou chefe, mas gosto. Esse aqui é do Osmo Atelier, restauração de móveis. Então,
Tô precisando. Eu tenho uns móveis antigos maravilhosos. Então, já sei que eu já vou usar muito bom. Obrigado. Você ganha uma restauração de móvel. Mordida de cachorro também, que às vezes fica aquela peça que precisa ser restaurada, ou também uma transformação de um móvel. E você tem muita madeira por aqui, né? Tenho muita. E muitos móveis antigos. Maravilha. E esse aqui, ó, é da Cuba ao Quadrado Engenharia. É um voucher, é uma consultoria presencial para você fazer um investimento no mercado imobiliário com retornos de 35%. Então, os engenheiros fazem um encontro com você, só agendar e vocês conversam sobre o negócio. Tem muita gente investindo. Vou ligar pro Rodrigo. Vários famosos fazendo esse investimento e tendo um retorno excelente. Obrigado. Casa da Moldura, que você já é cliente, está te presenteando com essa linda moldura, bem combinando com você. Eu já vou pegar a foto do aniversário e vou botar aí. Aliás, o senhor Higino França, maravilhoso, viu? Ele quer que você consiga. Beijo, Higino. Deixa eu ver o que mais. A maioria dos meus diplomas estão todos nos porta-retratos deles, nos quadros deles. Aqui, ó, um brinde da Chloé Comércio, que é distribuidora da Royal Prestige. E ela te deu esse mimo. Ui, que lindo. E ainda vem com uma... É um talher maravilhoso e te deu também... Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas ó, tem aqui meu nome. Personalizado. Isso aqui vai pra minha área de churrasqueira, minha cozinha de churrasco, que eu adoro. Vai ser ótimo para poder caldar. Ficar fazendo os banhos. Obrigado, adoro essa marca, inclusive. E também a Babi Importes te deu uma capa, né? Aí para o seu telefone, tem um cartãozinho. Tem gente que vai ficar feliz, viu? Uma capa que protege. A Babi Importes trabalha com todos os acessórios de melhor qualidade. Vou mostrar aqui, pro telefone. Capa de proteção. Maravilhosa. 15 Pro Max. Pronto. E já vai ser útil hoje. Obrigado. Então, gente, esse foi o podcast com o Paulo Todi. Eu falo assim, Paulo Todi bem íntima mesmo, porque aqui é bate-papo, a gente já teve outras oportunidades de conversar, né? Foi um prazer ter você no nosso podcast. Sua história, assim, com certeza vai inspirar muitas pessoas, até vários advogados, pessoas que estão começando aí, porque realmente é uma luta, né? O início, mas se perseverar, chega grande, a sua família é linda. Um beijo para dona Graciela Todi, um beijo para Maria Fernanda, viu? E parabéns, feliz aniversário, espero que você tenha gostado. Eu agradeço, Lu, e vou te falar e repetir o que eu disse. Continue brilhando, continue fazendo esse trabalho maravilhoso, porque é um trabalho de transformar vidas, e eu tenho certeza que esse começo, né? As pessoas falam, todo começo é difícil, Todd. Eu falo, olha, o começo ele é difícil se você olhar pelo lado da dificuldade. Todo começo é um começo. Não existe essa história de difícil ou de fácil. Ela pode ter facilidade, tem outras pessoas que podem ter dificuldades, mas todo começo é um começo. A gente nunca vai entender até começar. E desse começo, eu falo para as pessoas, parem, é legal você ter uma grande visão sobre algo. Isso é muito importante, mas nada grande nasceu grande, né? Você precisa dar o passo. Então, entre você não começar e começar, comece, porque senão você já começou derrotado. Agora, não adianta começar se não compreender que o passo subsequente precisa ser dado. Eu brinco, até hoje eu faço um exercício, eu vou dormir no final de um dia, eu olho no espelho e faço um trabalho, uma memorização, né, do que eu fiz ao longo do dia e me pergunto, o que eu fiz hoje foi melhor do que eu fiz ontem? O que eu construí hoje, eu construí mais do que ontem? O que eu busquei hoje, eu tive mais ambição do que ontem? Se sim, eu ganhei o dia. No dia seguinte, quando eu acordo, eu trabalho mentalmente o que foi vivido. No dia seguinte, quando eu acordo, eu falo, hoje eu preciso ser mais, maior e melhor do que ontem. Senão eu não estou vivendo, estou sobrevivendo. Então eu já penso naquilo que eu fiz ontem e que deu certo e que agora eu preciso construir mais sobre aquilo. E sobre outras frações. E aquilo que não deu certo, eu tenho que abandonar na minha vida, abdicar, deixar de existir de qualquer forma. Então, esse exercício me faz todos os dias compreender que o meu dia começou novamente. Todos os meus desafios começaram novamente.
E é mais difícil você alimentar a si mesmo todos os dias com uma, não esperança, tá? Esquece esperança, Sim. mas a decisão de fazer mais e melhor, do que você ficar na esperança ou na expectativa. Porque se você no final do dia, e vai ter dias que você não vai conseguir alcançar o que você espera, você não vai se deprimir por isso. Né? Vai entender o quê? Você vai entender que tudo bem, ainda bem que o dia acabou, vamos ter um novo dia. E muito obrigado você que assistiu aí. Aproveita, segue aqui o canal, compartilha e também segue lá o Instagram Pod da Lou, lá vai ter bastidores, lá que a gente apresenta qual é o próximo entrevistado, tá? Espero que tenham gostado e até breve. Um beijo do Todd.